Olá, boa tarde a todos. Uma tarde chuvosa aqui em São Paulo e no grande ABC. Legal. Como é que... Bom, a nossa live hoje tem dois grandes convidados que já vão se apresentar aqui, né? O Denis e o Richard. Mas qual é o tema hoje? É testes em fibras óticas, né? Testes em links instalados de fibra ótica, né? E é importante ressaltar o teste em links instalados, né? Porque uma coisa é testar em fábrica, testar a fibra, testar o conector, e outra coisa é testar o link que você montou. A gente tem uma norma agora, a gente vai conversar sobre isso aqui, que fala sobre isso, né? Que é justamente o que modifica a nomenclatura como link, né? O link justamente se forma quando você junta os componentes para formar o link, né? Exatamente, né? Não é testar só a fibra, só o conector, só uma emenda, né? É testar o link. Isso é bem mais interessante, dá muito mais pano para manga, né? E isso que a gente vai falar aqui hoje, né? O pessoal está chegando. Enquanto isso, né? Os nossos convidados vão fazer a sua apresentação livre. Começa aí pelo Denis, né? Ordem alfabética. Denis, e aí, como é que tá, Denis? Pode ser. Ou por idade, né? Os mais velhinhos Por idade, primeiro. não sei, aí não sei. Eu respondo bem, hein? Não, pois é, esses cabelos brancos, viu, tem história. Pessoal, boa tarde a todos, obrigado ao Marcelo, à Clarity, por proporcionar esse encontro, obrigado ao Richard por participar também, nos conhecemos já há muitos anos. Eu sou o Denis Rossi, hoje sou gerente comercial Latam da Trane Networks. Até um tempo atrás eu fazia parte da Ideal Industries, onde fiquei por quase 17 anos, e agora já estou há mais de 2 na Trane. E o tempo passa de forma inexorável, né? De qualquer maneira, né, Richard? Quanto tempo você já também na janelinha 13 do anos ônibus? de Fluke. Então, rapaz, voa. O importante é que o show não pode parar. Isso aí. Mas é isso, bom. Richard, agora você não tem muito o que falar. Muita gente já nos conhece de uma forma ou de outra, né? Sim, no mercado, né? Sim. Bom, eu sou o Richard da Fluke, quase virou um sobrenome, né? Meu nome é Richard Cunha Landim, mas o pessoal chama Richard da Fluke, que virou quase um nome mesmo, tantos anos. Como eu falei, são 13 anos já à frente da Fluke. E, obviamente, dentro desse tempo, grande parte desse tempo, durante 10 anos, eu era responsável técnico pela parte da Fluke Networks, né? Hoje as Flukes, elas se uniram no Brasil, já tinham se unido há mais tempo, né? Há 3 anos atrás começou essa união entre todas as Flukes. Para quem não sabe, existe aí a Fluke Industrial, a Fluke Networks, a Fluke Calibration e a Fluke Biomedical. Por enquanto, a única que está de fora é a Fluke Biomedical. Todas as outras Flukes já foram unidas dentro de uma mesma Fluke, então dentro do nosso mesmo portfólio, as coisas estão migrando. A migração para isso nos Estados Unidos começou no ano passado. Estranho, mas pela primeira vez o Brasil fez primeiro do que o mundo, né? Parece que o mundo já tinha tentado, não tinha conseguido. O Brasil tentou e conseguiu, e devido ao sucesso do Brasil, o resto do mundo, guiado pelo Brasil, está migrando para o que a gente chama de One Fluke, ou seja, uma Fluke só. Então, a partir de agora, vocês devem reconhecer agora a Fluke como uma identidade visual só, numa logomarca só, e as linhas, né, de industrial, a linha que a gente vai falar hoje sobre a parte de redes, a networks, vão ficar dentro do mesmo guarda-chuva que é a Fluke. E eu hoje sou o responsável pela gerência de contas na parte de alimentos, bebidas e papel e celulose dentro do Brasil. Bacana. Okay? E aí já com essa unificação, então você não é responsável só pela parte de testes ou equipamentos de teste. Exato. Então eu migrei para deixar de ser uma pessoa especialista em uma linha para ser agora um cara que cuida de toda uma gama de clientes, né, a nível Brasil, mas que trata de qualquer tipo de produto. Qualquer uma dessas linhas que eu comentei, né, industrial, Nexus ou calibração, eles fazem parte do meu portfólio, por assim dizer. Então, eu tenho que ser um pouco mais generalista. Óbvio que não dá para matar o conhecimento já adquirido, né? Então, fica muito mais fácil para mim quando eu tenho que conversar com o cliente a respeito de equipamentos para redes de computador, mas também acabei adquirindo conhecimento para a parte industrial. Legal. Então, a gente não fala também mais Fluke Networks, né? É só Fluke. Então, Fluke Networks ainda existe, né, como uma linha de produtos dentro da Fluke. Então, quando você fala Fluke Networks, você está se referindo a uma família de produtos dentro da Fluke, mas deixou de ser uma marca, né, como se fosse um CNPJ à parte, tudo junta para ser uma coisa só. Perfeito.
Bom, já que somos todos agora conhecidos pela nossa audiência, vamos ao tema, né? O que a gente vai conversar hoje, né? Como a gente está começando a falar, como é que se testa links de fibra ótica instalados, né? E, entre outras coisas, vamos falar, primeiro, por que a gente testa isso, né? Já que todos os produtos saem de fábrica testados, que equipamentos que a gente pode utilizar para testar, se existe diferença entre um equipamento e outro, se existe uma aplicação mais apta, por exemplo, para testar com Power Meter ou com TDR, existem diferenças entre os dois, particularidades de cada um, como, por exemplo, referência, método de referência de 1 jumper, 2 jumpers, 3 jumpers, a questão do OTDR, se a gente usa ou não o cordão de lançamento, o cordão final, né, e outras coisinhas mais que a gente vai abordar aqui, né. E para começar, vamos abrir, né, com a pergunta: por que testar um link instalado se, quando eu compro um cabo de fibra ótica, ele, em tese, né, se o fabricante é idôneo, ele já vem testado, o distribuidor ótico também, ele já tem uma garantia de fábrica, os patch cords também, mas por que eu vou testar isso em campo depois de montado? Beni, você começa aí. Tá bom, vou me acostumar com essa de primeiro, hein? O Richard pode entrar a hora que quiser, também eu comento, mas só para ter alguém para não dar uma colisão no primeiro pacote. Tá bom. Bom, na verdade, toda vez que a gente põe a nossa mão, já não pode mais confiar no que saiu da fábrica. É o começo da história. Então, é a mesma coisa se a gente fizer analogia com a parte metálica. Cabos são fabricados aos quilômetros, patch panels aos milhares, tomadas aos trocentos, mas a gente tem que pôr a nossa mãozinha para juntar essas coisas todas e transformar isso num enlace de comunicação. É aí que está o problema. Fibra é a mesma coisa, principalmente porque fibra é uma coisa muito mais delicada do ponto de vista de manipulação. Não só tracionamento, etc., que todo mundo já sabe, está careca de saber, mas a parte de limpeza, esbarrar sem querer num conector e pelo espaço disponível para passagem de luz, que todo mundo sabe que é bem pequeno, qualquer coisa, por menor que seja, pode interferir. Então, o teste não é só para ver se funciona, porque ver que funciona também não é tão difícil. O teste é para saber se vai atender aos requisitos de desempenho, que é a parte mais importante. Senão seria só jogar um LEDzinho, uma luzinha lá. Uma fonte de luz visível está saindo, pau no gato, exatamente. Aponta para o sol, não sei se o Denis já viu, o Marcelo já viu, o pessoal pega a câmera do celular, joga a luz com a lanterna do celular e vê se chega a luz do outro lado. E aí, o que isso significa? Luz. Bom, uma coisa significa, tem continuidade, pelo menos isso ele consegue garantir. Mas, além disso, não tem como ter qualquer parâmetro, né? É bom, quanto de luz está chegando, né? O cara que olha assim, ó, foram 6 dBs e meio aqui que atenuou a luzinha do celular, né? Não tem como. É igual pegar uma mídia, né, um DVD, falar, ó, sem nenhuma marcação, falar, o que está escrito aqui? Que filme que é esse que está aqui dentro? Não sei, não consigo ler isso, porque também é uma imagem ótica, né? Então você precisa, obviamente, de sistemas para fazer isso. Fazer um paralelo, né? Você pegando um CD ou DVD queimado, você olhando contra a luz, você vê aquela parte mais escura ali que gravou, né? Então você consegue diferenciar entre um que está virgem e um que tem um bom conteúdo, mas até aí, se é um vídeo, se é um filme, se é um rock, se está mal gravado, se não dá para ler, não tem como ver olhando pela corzinha da trilha ali, né? Então é preciso algo mais, né? E um termo que vai aparecer muito, falando em fibras óticas, na literatura em geral, é a sujicidade, ou seja, a capacidade que a fibra tem de se sujar. Então, essa sujicidade da fibra ótica é incomparável se for levado o meio termo como nesse falou de cobre, né? Cobre não tem essa sujicidade, ou seja, tão alta. Você pode, obviamente, acrescentar pouco de gordura, vão ter alguns componentes, tem a oxidação, outras coisas que podem ser colocar o cobre, mas no caso da fibra ótica, esse nível de sujicidade é muito alto, ou seja, qualquer coisinha, qualquer esbarrão seu, como ser humano, vai acabar inserindo gordura, pó, poeira, enfim, qualquer tipo de elemento que não deveria estar lá. E se a gente voltar no tempo aí uns 30 anos, até não era tão crítico para algumas aplicações, porque para 10 megabits você podia perder 12 dBs que funcionava, né? Hoje, aplicações mais rápidas estão exigindo menos que 2 dBs. Você fala, só 10 dBs a menos. 10 dBs a 100 vezes, né? Cada 3 dBs é o dobro, né? Então imagina, só fazer a conta. Perfeito. Exatamente. Então, 9 dBs seria o dobro do dobro. Perfeito.
Dobro do dobro, né? O dobro do dobro. Dobro, é 8 vezes, né? Então é muita coisa, né? Você está falando aí em 10 dB a menos para você rodar 40 GB, 100 GB. Então qualquer sujeirinha, como vocês falaram ali, minúscula, um dedo passado ali, uma poeirinha que cai, principalmente em ambientes industriais, ambientes externos, é muito mais fácil acontecer isso. Não precisa nem encostar na fibra, Sei deixar bem sem o a que é tampinha. isso. O ambiente industrial agora que eu tenho vivido, uma fábrica de bolacha, a quantidade de pó suspenso é muito grande, né? E aí o pessoal, às vezes, vai manipular uma fibra dessas, acaba por inserir. E não tem jeito. Uma das únicas leis... Lei da gravidade, eu desconfio se isso funciona o tempo todo, mas lei de Murphy nunca falha. Se tiver que cair uma sujeira, ela vai cair na fibra. E a fibra tem vários pontos onde ela pode cair. Onde exatamente que ela vai cair? No núcleo. Ali. Bem no meio. É onde não pode, ou seja, todo o resto onde da não casca, pode, né? Onde não pode cair. Impressionante, né? E vamos prosseguir. Então já sabemos que a gente põe a mão ali, tem que testar. A gente põe a mão para lançar o cabo, a gente põe a mão para fazer a fusão, para montar um conector, para montar um DIO. O que pode dar errado então, né? A gente acabou de falar, né? Uma sujeira qualquer, uma torção na fibra, né? E é uma questão de não funcionar, ou pior ainda, é uma questão de baixar a velocidade, aquela questão de acender o LEDzinho no switch, o cara acha que está linkado, né? Mas é o suficiente? Será isso? Vamos lá, eu acho que são as três coisas, né? Vai lá, Richard, vai lá, sua vez. Vamos revezando. A melhor resposta é depende, mas é óbvio que isso depende do quanto a ação foi feita, né? Então, quando você passa um link e você comete o erro de repente puxar demais, você acaba talvez estirando essa fibra e essa fibra então pode ter sido rompida. Então você não vai ter sinal nenhum. Uma vez que você não fez a instalação de forma correta, às vezes fez uma pequena dobra, uma dobra um pouquinho maior, dependendo do comprimento de onda que você for trabalhar, vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, comprimentos de ondas maiores têm mais dificuldade em passar por curvas menores. É como se a gente fizesse um comparativo entre veículos, né? Então, a fibra ótica é um meio, vamos pensar numa rodovia, e quando você faz uma curva muito fechada, os comprimentos de onda são como carros, são menores. E os comprimentos de ondas maiores são como caminhões, são mais difíceis de fazer uma curva fechada. Então, quando você faz uma curva muito fechada, se você estiver trabalhando com comprimentos de ondas maiores, maior a quantidade de perda que você vai encontrar. E pequenas sujeiras, obviamente, vão degradando o sinal. Então, eu não sei o que seria pior do que um link que até passa luz, mas que foi atenuado, ou seja, que você não consegue chegar na capacidade total que você deveria. E às vezes nem é muita coisa, às vezes 1 giga é o que ele vai querer rodar, e 1 giga às vezes já não consegue, dependendo do que aconteceu com a fibra. Agora, o grande problema é como o pessoal trata a fibra. Embora a gente esteja falando aqui que a fibra é uma coisa sensível, né? Do ponto de vista técnico, você tem que ter muito mais cuidado ao manipulá-la. Imagina um link que está funcionando. Está funcionando, está lá normal. Não, até, enfim, não vou citar se foi certificado ou não, se foi testado ou não. Está funcionando, o ponto é esse. E por algum motivo ela para. Por que parou? O que aconteceu? Aí que o pessoal vai perguntar, mas essa rede foi certificada? Putz, se foi, não tem mais o documento. Tá, vamos certificar. Aí certifica e não passa. Tá, onde está o problema? Então, tudo tem vários tons de sim, vários tons de problema possíveis, mas depende muito do que pode acontecer, né? E apenas com os testes, dependendo, a gente vai falar sobre isso, né? Vários tipos de teste, é que a gente vai poder determinar o que pode ou não ter acontecido e qual a ação seguinte, né, para a correção. Gostei da analogia do carro e do caminhão, né, no comprimento de onda, né, nas macrocurvaturas aí, né, bem que acontece mesmo, né. E isso vai puxar um gancho lá na frente, quando a gente falar dos testes, né, por que a gente não deve testar só no comprimento de onda também, né. Às vezes a aplicação que você vai rodar lá na multimodo só vai sair de 850, ou na monomodo só 1310, vamos testar só nisso. E não testa no comprimento de onda mais longo, não vê que tem uma macrocurvatura que pode ser um problema à espera de acontecer lá na frente. Correto. É importante essa analogia. Bom, já que entramos no assunto, e então que teste que a gente faz? Né? Que teste que a gente pode fazer?
A gente já viu que só colocar a luzinha do celular para ver se chegou do outro lado só vai valer para dar continuidade. Se não está quebrado totalmente no meio, se alguém não fez um erro, por exemplo, de identificação e a fibra 1 está chegando a 35, por exemplo. Aí é um teste válido, uma luzinha de celular ou, mais tecnicamente, um VFL, né, um Visual Photo Locator, que vai te dar isso com mais distância. Mas além desse teste, né? Criar 3 categorias diferentes para o pessoal poder entender. Existe o teste, existe a certificação e existe a análise. São 3 termos diferentes que às vezes os clientes se confundem quando pedem, eu quero um equipamento para fazer uma análise de rede. Mas que análise você quer? Normalmente, testar é uma coisa mais genérica. Qualquer um desses é um teste. Uma certificação, você vai fazer uma comparação com normas. E aí eu vou pedir depois para o Denis continuar esse assunto à frente. Quando você me fala análise, é que você quer abrir essa rede e ver os pacotes que estão navegando nela e saber se a qualidade desses pacotes tem saúde ou não. Isso é um outro termo. Mas segue daí, Denis. Não, pois é. A gente vê muito isso, né, Richard? Até em especificações, solicitações de clientes passadas por distribuidores, não necessariamente sempre o pessoal sabe o que quer. E em fibra, diferentemente do cobre, das redes metálicas, o tipo de teste determina o tipo de equipamento e, obviamente, o tipo de resultado que você vai ter. E então, tipo em fibra não tem... que você precisa. Justo. E aí todas as configurações dos equipamentos de teste, né? E aí é o que nos leva aos famosos e famigerados tiers. A gente tem, basicamente, para teste per se de fibra, a certificação Tier 1 e Tier 2, que é o nível 1 e nível 2. Antes disso, da certificação, né? Dentro da certificação, antes disso tem o teste de continuidade. Depois disso, você tem, como você comentou, análise de rendimento, os sigmas de confiabilidade da operação. Aí já entra num outro mercado, né? Acho que, ou melhor, num outro patamar, num outro tipo de discussão que até daria margem para um bate-papo diferente. Mas na questão das fibras, dos testes propriamente ditos, como você mesmo comentou, Richard, a gente pode passar desde um teste super simples, que é um VFL, que é o teste tem continuidade, que o Marcelo comentou, da luz. Exatamente. Na esperança que usaram um VFL, né? Não usaram o celular, não usaram a luz fluorescente, nem a tela do computador, porque isso tudo eu já vi. Eu já vi ao vivo. Eu já vi ao vivo, não é brincadeira. Eu demorei uns 3 dias para me recuperar. Eu vi. Coloca uma tela branca, né? Pelo menos, né? Exato. Não, e assim, as justificativas são as melhores. Pode reclamar da criatividade do brasileiro. Isso é insuperável. Insuperável. Mas eu não sei se melhor é a implementação ou o conceito por trás da ideia. É realmente interessante de verificar. Sim. Mas, voltando para a nossa realidade, né? Quando a gente passa para a parte de teste, vamos dizer, teste já com equipamentos que tem capacidade de realizar algum tipo de medição, aí a gente cai realmente nos tiers, né? Nos níveis 1 e 2. E os tipos... E não tem muito o que fugir. Ou você vai usar um PMLS, ou você vai usar um LTS. Gostei desse comentário. Ou você vai usar um OTDR. A tela RGB foi ótima agora, hein? Esse já serve até para ser WDM. Nas diferentes coisas. Já testando 3 comprimentos de onda diferentes. Exatamente. Bacana. Né? Boa essa. E, claro, tudo depende do custo, tudo depende do resultado, tudo depende da implementação, mas, no final das contas, o resultado depende do usuário, de saber utilizar adequadamente o equipamento que tem em mãos para chegar num resultado condizente com a necessidade ou com o seu problema no momento. Porque é a mesma coisa tentar, onde está rompida a fibra? Cara, é um OTDR. Existem alguns equipamentos, mas todos usam algum tipo de implementação, seja mais simples, seja mais avançada, de um sistema de Optical Time Domain. Né? Tudo é Time Domain, domínio de tempo. Sim. Você só consegue isso com OTDR. Você não consegue caracterizar um evento do meio da fibra se não for com OTDR. E da mesma forma, você não consegue fazer uma certificação do jeito norma de ver a coisa, que seria o Tier 1, com o OTDR, a não ser que o OTDR tenha os limites programados e você tenha uma fonte de luz
calibrada na outra extremidade, que vira um sistema PMLS com OTDR, ou seja, tem muitos jeitos de fazer isso acontecer na fibra. A gente já está cansado de ver todas as possibilidades, até as mais incríveis, né, Richard? Sim. Mas a gente já está acostumado a ver esse tipo de coisa e tentar resolver a situação. Não sei se vocês querem dar uma olhada, tem uns slides aí. Você acha que agora é uma boa hora? Pode ser. Só deixa, antes de colocar o seu slide então aí, só deixa eu dar um recado e fazer um gancho aí no que você comentou rapidamente. Primeiros recados, né? Está sendo gravada a live, então depois vai ser nesse mesmo link, dá para você ver novamente depois. Mas eu vou editar, tirar as partezinhas que falharam, etc., introdução e tal, e vou liberar novamente no próprio canal. Mais para frente eu vou colocar aqui no chat um link de uma página para você fazer o registro e baixar um zip com todos os slides que estão sendo apresentados aqui e mais catálogos, tanto da Fluke quanto da Trend, de produtos de certificação e testes de fibras óticas, tá? Então daqui a pouco eu vou colocar esse link aqui no chat, tá? Por isso, inclusive, eu não vou me deter muito nos detalhes dos slides, porque vai estar disponível para todo mundo depois. Tranquilo, vai estar disponível, é só clicar no link, vai ficar na descrição do vídeo também, mas eu vou colocar no chat daqui a pouquinho, enquanto o Denis estiver apresentando o slide dele, eu já vou copiando aqui do lado. Outro detalhezinho que o Denis comentou, o cliente não sabe o que quer, tal, o que ele vai pedir. Muitas vezes a gente vê, a maior parte das vezes o cliente fala, testa conforme a norma. Mas a norma não diz o que você tem que testar exatamente. Como começa testar, daí. Qual norma? Qual norma? Nem na norma diz. Minha tia Norma. A tia Norma, vê o que a tia Norma fala, né? Então é muito importante a gente saber que tem uma norma nacional agora, se não me engano é 16869-1, que é de planejamento do cabeamento estruturado, e ali diz exatamente o que tem que ter no planejamento desse cabeamento, e dentre outras coisas, vai dizer, quem está contratando ou planejando o cabeamento tem que dizer o que ele quer no teste, que tipo de teste tem que ser feito e quais os resultados esperados. Não deixa isso para a norma. Você pode apontar para a norma para te dar embasamento teórico, embasamento técnico, mas é você que tem que definir o que vai ser, tá? Bom, deixa eu deixar agora o Denis apresentar o slide aí. Obrigado, Marcelo. Então, só para complementar essa questão aqui dos tiers, né? Que a gente tem aqui o Tier 1, que é o nível 1, Tier 2, que é o nível 2. No caso do Tier 1, o principal é a gente saber que... Eu não sei se... Será que aparece o laser pointer? Acho que aparece, né? Aparece, Richard? Sim, está aparecendo sim. Que legal. Pelo menos para mim está aparecendo. Espero que todos estejam vendo também. Mas eu estou vendo sim, pode continuar. Então, a principal diferença aqui, deixa eu até ver se eu rodo esse cara. Não, aqui não. Então, assim, os testes de certificação, que são Tier 1 e Tier 2, esses são os testes de certificação principalmente considerados, né? Eles são fundamentalmente diferentes, porque o teste Tier 1, que seria a certificação conforme norma de cabeamento estruturado, ele exige que a fibra esteja fechada nas duas extremidades com equipamentos ativos, sendo uma fonte de luz e um medidor de potência. Então, a gente pode usar um esquema PMLS, um equipamento PMLS, que é Power Meter Light Source, ou um LTS, que é um PMLS já mais avançado, baseado em certificador ou plataformas já mais tecnicamente refinadas, né? E claro, como vocês podem ver aqui, não pode medir nada que seja reflexivo e nem também a perda de retorno óptico, que é o RL. Já no nível 2 é o contrário. O objetivo ele é fazer uma análise, identificar os componentes, né? Quando a gente fala de eventos na fibra, seriam mais os componentes. Todo conector, toda fusão gera um certo tipo de evento, né? Conector é reflexivo. Mas tem os outros eventos também, né? Se você tiver algumas sim, se a gente for para eco, para essas outras coisas todas, sim, com certeza. Mas aqui... Não refaria a frase, não. Chama de eventos mesmo. Então, aí é somente um OTDR que é capaz de fazer isso, né? Correto. Rompimento mesmo de uma fibra não é possível de você detectar com o equipamento de Tier 1. Imagina, você tem um equipamento numa ponta que seria, por exemplo, a fonte. Você tem um link que está rompido. O que o medidor de luz vai fazer do outro lado? Nada. Não vai dizer absolutamente nada. Não chega a luz. Você não vai saber se colocou na fibra errada, você não vai saber se tem algum outro tipo de problema, só vai dizer que não chega a luz. Pode ser tudo e pode ser nada, né, Richard?
Por isso que acho que a mensagem que eu costumo passar nas minhas reuniões, apresentações, etc., é que a certificação nível 2 ela complementa a certificação nível 1, mas não a substitui. E vice-versa também. Você não consegue fazer troubleshoot com um power meter. A não ser que seja apenas uma questão de potência, né? Porque às vezes o documento de algum cliente sai pedindo, eu quero uma certificação de nível 2. E aí o pessoal entrega apenas um relatório de OTDR. E aí vem perguntar, então, Richard, e aí o que eu faço com isso? Exatamente. É um documento bom, mas cadê o de nível 1? Não me entregou, só entregou isso. Eu falei, não. A nível 1 é obrigatória. Não perdeu obrigatoriedade. Exato. E principalmente por causa disso daqui, né? O teste Tier 1, ele é capaz de medir a atenuação. Ao passo que o Tier 2, ele é obrigado a calcular, porque é unidirecional. O OTDR fica de um lado e do outro lado, obrigatoriamente, tem que estar desconectada a fibra. Uma coisa eu vou usar esse conceito mais para frente para explicar por que do uso da fibra de lançamento. É basicamente por conta disso, ou seja, o TDR não tem a capacidade de medir perda. Não, exatamente. Ele depende de uma série de coisas para funcionar direito, porque o pessoal também, é como você falou, manda o gráfico e mais nada. E aí? E aí, Richard? E aí, Denis? Boa pergunta. Quais são as características da fibra? Eu tenho um slidezinho aqui rapidinho. Aqui, ó. Isso aqui tá mostrando para vocês ou não? Ele está pequenininho, mas dá para... Bom, para mim, que já sei o que é, tá muito claro, né, o que é. Mas se eu tento explicar, vamos ver se o que você quer mostrar se fica claro. Esses 3 gráficos, ou seja, são 3 medições da mesma fibra, apenas com configurações diferentes no OTDR. Então, lógico que eu não estou falando de análises mais avançadas com equipamentos que tenham o diagrama de bloco, com identificação e classificação dos eventos já automáticos, né? Sim, mas aqui seria a maioria das coisas. Então, você vê, numa determinada configuração, a fibra tem 100 metros. Você muda a configuração, a fibra vai para menos de 200 metros. Você muda de novo a configuração, ela vai para mais de 3 quilômetros. Quando um instalador entrega isso daqui para um cliente e ele pergunta, e aí, Richard? E aí, Denis? A gente fala, é uma excelente pergunta. Me fala da fibra, porque se me entrega esse daqui, eu falo que a fibra tem 100 metros. E que aparentemente está esquisito, mas deve estar funcionando. Esse daqui fala, não, a fibra tem menos, tem 200. Mas... Exato. Nenhum problema. Se é uma fibra de 100 metros, está aí os 100 metros, normal. Exatamente. Está entregue. Por isso que fibra é muito legal, mas ela é bem detalhada. É uma coisa bem complicadinha de você, tem que ser muito metódico e muito consciente e coerente nas coisas que você está medindo. Porque imagina, se a mesma, isso aí não é brincadeira, a mesma fibra, com 3 configurações diferentes. Eu não sei você, mas eu demorei para poder pegar um traço como esse e poder interpretar ele por completo quase 3 anos de estudo. Dedicado. Sim, e toda vez que a gente acha que já viu de tudo, aparece um gráfico diferente com alguma maluquice nova. Por isso que eu sempre digo também que a medição com o TDR é uma medição interativa, né? De acordo com o resultado que você vai obtendo, você tem que ir mudando configurações, resolvendo problemas, tirando refletâncias e medindo de novo. Né? Não adianta você passar uma vez e gravar e ir embora dizendo que já fez o teste, né? Exatamente. Fora que você tem que bater a fibra dos dois lados. O TDR é obrigatório. O sentido da luz muda o resultado. Então, por isso que, além de tudo, o TDR você tem que fazer dos dois lados para você ter o cruzamento e ver o comportamento da fibra nas duas direções, de cada uma das fibras, né? E como você mesmo falou, Marcelo, você entrega isso daqui, na questão das máximas atenuações admitidas por aplicações. Se a gente fala de 1 dB e meio, como é que a gente pode garantir que teve 1 dB e meio entre os extremos de uma fibra com isso que a gente está vendo na tela? Aí que entra a questão do Tier 1. O Tier 1 ele não vai ver nada disso, mas ele vai medir a atenuação de fato, porque é como se tivesse um grita 10, outro escuta 9. Qual que é a diferença? É 1. Então, 1 é a atenuação na distância entre eles, para fazer de forma bem simplificada, né? Richard, eu vou aproveitar, eu tenho só mais uns 3 slides aqui, aí depois você fica à vontade para mostrar os seus, tá? Só deixa eu aproveitar e emendar uma pergunta, porque aí você já vai emendar também essa resposta aí. O pessoal pergunta muito, mas o OTDR também não mede, entre aspas, né? Não mede a perda total do link? Por que eu preciso do Power Meter se o OTDR me dá também uma perda total do link? Não é a mesma coisa?
Então, o OTDR ele não mede, ele calcula, porque ele não tem nada jogando uma energia para ele poder saber. Você tem que ter uma... Por que o esquema PMLS, um simples power meter, ele é aceito para um Tier 1, mas um OTDR não? Porque quando você pega um power meter e uma fonte de luz, você calibra, toma referência de um com o outro, você zera. Isso é, quando a gente fala zerar a medição, é isso. A gente estabelece uma referência entre eles, e aí o power meter, o medidor de potência, é capaz de determinar a perda. Por isso que ele vai te mostrar em dB. A analogia que eu faço com o power meter é como se fosse uma balança do restaurante self-service. Você pega uma balança e ela sempre deveria apresentar um valor negativo. Qual é esse valor negativo? Do prato. Se você pegar um prato vazio, agora quem está assistindo a live depois faz o teste. Pega um prato vazio no self-service que você come, coloca lá em cima da balança, qual é o valor que tem que dar? Zero. Porque se não der zero, você está pagando pelo prato e pela comida. Exatamente. Então, para que você saiba exatamente quanto que é o valor da comida, nesse caso o valor da perda, a referência, a gente vai depois falar sobre isso, tem que ser pré-determinada de maneira correta, né? Porque senão você está fazendo uma referência errada e está medindo do jeito errado. Mas então o power meter mede a perda, né? Eu costumo até complementar. Por isso que ele chama power meter. Eu costumo complementar essa analogia do restaurante Aquilo, dizendo que o power meter vai te dar o peso exato da comida, né? Já compara antes e depois, né? Mas se você quiser saber quanto ele pediu de arroz, quanto foi de feijão, quanto de carne, precisa do OTDR. Só o TDR te dá análise detalhada disso daí. O power meter não vai conseguir te dar essa... O OTDR consegue te dar o valor certinho do peso do feijão, do arroz e da carne, aproximado. Por quê? Porque ele não mede a perda, ele calcula a perda com base nas reflectâncias. Reflectância ele mede. Quanto de luz foi refletida é o que ele vai medir. Mas a medida da perda é uma medida calculada. Assim como os certificadores de cobre, o pessoal, o certificador não mede comprimento? Não, quem mede comprimento é o odômetro. Ele não tem um odômetro para ficar percorrendo o comprimento do link, ele calcula. Ou seja, ele manda um sinal num tempo, recebe o sinal no outro tempo, de acordo com a velocidade que você configurou, que era o tipo da fibra, ele vai calcular o comprimento. É a mesma coisa. Exatamente. É a mesma coisa o NVP para medição de cabo metálico. Perfeito. É um denominador comum para a determinação do tempo do pulso, de partida e chegada, né? Olha lá o comentário do Dr. Fusão ali, Denis. A certificação válida seria com power meter mais fonte de luz ou certificador de rede e que o TDR não é válido para certificação. Essa que aparece bastante. A primeira e a segunda são válidas. Pode ser a Tier 1 pode ser feito com MLS ou com o LTS. A diferença é que você precisa informar o comprimento da fibra para cumprir com a norma. Então vamos lá, tem uma norma, tem um valor de norma que tem que ficar dentro. Como é que você faz esse cálculo? Então, a maioria das normas que a gente chama normas mãe, né? Uma ABNT, uma ISO, uma TIA, ela determina valores por evento, digamos assim, né? Então, o conector tem um valor de perda, a fusão tem um valor de perda, a fibra tem um valor de perda por quilômetro. Então, dependendo do tamanho do link que você fez, a quantidade de conectores e fusões que você possui, vai ter um valor máximo de perda. A gente chama isso de orçamento de perda. E aí você, a hora que faz o teste com o que está aí na tela agora, que a gente está mostrando, um power meter, né? Ou mesmo um certificador, as medidas são iguais, né? Ele vai fazer, então, a medida da perda. E aí você tem que comparar com esse valor. Só que no caso, por exemplo, de dB por quilômetro, como é que você sabe qual que é o valor em dB por quilômetro? Você precisa do comprimento. Equipamentos mais simples de power meter LS não vão te dar o comprimento. Eu posso pegar esse equipamento aqui, isso é uma pergunta que o pessoal faz muito. Posso pegar um equipamento de power meter mais simples e juntar com a leitura do OTDR que me traz o comprimento, fazer o cálculo do orçamento e aí poder sim ter uma certificação? Sim, porque você preencheu todos os requisitos. Exatamente. Mas é importante dizer que no caso de power meter light source, ou seja, a fonte de luz e o medidor de potência, você precisa de alguma coisa para dar o comprimento. E esse comprimento vai ter que ser usado numa conta dBs por quilômetro para dar um valor em dB para o orçamento. E aí sim você fazer o cálculo. Exatamente. Por isso que a questão do OLTS é o método preferido para a certificação Tier 1, porque além dele fazer já isso automático e ter os limites já cadastrados, e no nosso caso a gente chama de provisão de perda, viu, Richard? Provisão de perda. A gente costuma usar esse termo mais de orçamento de perda. E assim, cada lugar é de um jeito, né? Mas o importante é que é isso, é uma conta
que você pode fazer manualmente no equipamento, ele tem uma interface para te ajudar. Você informa o comprimento da fibra, a perda por quilômetro, se não for padrão, você informa a quantidade de conectores, a quantidade de emendas e suas perdas respectivas, e ele vai fazer um cálculo de máxima atenuação admitida naquela fibra que você conhece. Exato, né? Exato. O LTS já dá o comprimento. Exato. E uma outra coisa que vocês podem reparar, um power meter, assim como o OTDR, é uma fibra só por vez. Ao passo que um LTS normalmente já testa o par. Né? Você pode testar um loopback, você pode testar de outras formas, normalmente é pelo par de comunicação, né? Exato. Tá? Então, inclusive, rapidamente aqui, se você pegar um power meter, um medidor de potência, e se ligar e simplesmente conectar numa fibra ativa, ele vai te dar informação em dBm ou microwatts. Correto. Que é uma potência do sinal que ele está recebendo, que é diferente do potência teste com uma absoluta, fonte de né? Ou luz. seja, quanto de luz está sendo recebido pelo equipamento. Que aí não dá para fazer. Às vezes o pessoal também pergunta isso. Posso fazer uma certificação com o equipamento ligado na outra ponta? Não, porque ela não é uma fonte referenciável, né? Exatamente. Exatamente. Por mais que você queira inventar uma teoria que você mede na porta do ativo, depois mede no fim da fibra, faz as contas, isso aí não está correto. Né? Não, porque gera o lá um determinado estado, mas não está correto. não conseguem manter um valor de dB estável. O nível de estabilidade... Exato, e além disso é mais ou menos 3 dB. É mais ou menos 3 dB, é uma coisa maluca, né? Assim, a GBIC tem essa questão, funciona, mas não para medição. É a mesma coisa quando a gente trabalha com... vai estar num cabeamento óptico, você tem os cordões, os jumpers, os cordões ópticos para fazer interconexão, que são diferentes dos cordões de referência dos equipamentos de teste. Então, uma coisa é para uma coisa, outra coisa é para outra, né? Tem suas determinadas características. E aqui, só mostrando rapidamente que tudo que a gente falou de ATDR é isso daqui. Né? A gente tem o evento reflexivo e o evento de atenuação. Então, assim, isso aqui seria um conector, deixando isso é bem simples, viu, pessoal? É bem o simples para a gente poder conversar. Então, aqui seria um conector que gera uma reflexão, e aqui está um pouquinho difícil de ver, mas tem uma queda no sinal, que seria uma emenda, uma fusão. Tá? E aqui você tem o final da fibra. Então, basicamente são esses caras aqui. Agora... Volta um slide aí. Acho que é exatamente aqui? Os eventos... Não, volta... Você passou pela imagem... Aqui? Volta... Aí. Exatamente isso aí. Ó. Pronto, tá aí, na tela. Que aqui a gente já vai adiantar o assunto, né? Que o Marcelo acho que a gente ia falar mais para frente sobre a questão da bobina de lançamento. Mas é basicamente isso, ou seja, você tem um conector, uma emenda do conector, é basicamente assim. Só para o pessoal ver a relação que tem um evento o evento físico com o evento no gráfico, né? Ele fica mais ou menos assim mesmo. Não, exatamente. Então, para resumir nessa primeira parte de equipamentos, a gente tem os Tiers 1, Tier 2 de teste, você tem teste de perda ótica total, como o Power Meter mede, e você tem medições, caracterizações por trechos do link que o OTDR faz, né? E fora isso, o OTDR mede refletância de conector, óptica, return loss, coisa que o Power Meter normalmente não vai medir, né? Então, tem uma série de aparelhos para medir, e aí vai depender muito do que você quer medir, né? Vocês falaram bastante do orçamento de perda, né? Mas também tem o seguinte, na hora de você certificar, depende do que a gente quer, porque às vezes eu não quero saber se foi bem feito, se aquela emenda está boa ou não, eu quero saber se passa luz suficiente para o meu 10 GB. E aí não precisa nem fazer orçamento de perda, basta comparar com a perda máxima daquela aplicação. Então, se a aplicação exige 2 dB e meu link perdeu 1,5, tá ótimo para mim, mesmo que no orçamento de perda o ideal seria 1.1 dB, porque senão significaria algum conector sujo. Então depende também do objetivo da certificação, né? Você tem toda a razão, Marcelo, porque quando a gente trabalha com a medição da fibra, a gente tem que medir contra alguma coisa. Então, ou você tem contra uma provisão de perda, um orçamento de perda, que é uma perda informada, ou você usa as perdas específicas de uma aplicação pré-determinada, que é o que você acabou de dizer. Se eu tenho uma aplicação sem GR base SR10, é 1,5, 1 dB e meio, não importa se é 1 metro de fibra ou 1 quilômetro de fibra, tem uma atenuação máxima. Ou, nos casos que a gente absolutamente não sabe nem a aplicação, nem as características da fibra, porque isso acontece muito, a fibra está lá colocada, não tem como você entrar na tubulação e descobrir o que aconteceu, se você não tem um OTDR. Vamos dizer do ponto de vista do Tier 1. Você também pode usar os valores de norma.
que aí o certificador de fibra vai se comportar mais ou menos como um certificador de cobre. Você escolhe lá um backbone pela TIA ANSI, e ele tem lá máximo X quilômetros ou metros, máximo X perda, e aí não importa. Então, é por isso que é tão importante saber configurar o equipamento e saber o que está fazendo. E saber o que se quer, né? Qual é o objetivo dessa certificação? Né? Certificar uma aplicação, certificar uma instalação que tem um pré-requisito ou não, Exato. E qual a aplicação final, né? Que nem emendando aqui a pergunta, né? No caso de uma rede POL ou POLAN, a norma de certificação também aprova, desculpe, somente Power Meter ou o TDR já é aprovado? Cara, aí eu acho que a coisa muda um pouco de figura. Porque a Polan tem splitters também, não tem? Tem. Então, sim. Aí que já começa. Polan, a única diferença é aonde ela está sendo construída, né? Se ela está construída como uma rede Metro Ethernet, ela está externa, né? Ela não é uma LAN, mas quando ela é construída dentro de um ambiente de LAN, aí é o Polan. Mas a construção não muda. A dificuldade que a gente tem é que existem poucas normas para esse tipo de rede, que normalmente não vai ficar como POLAN, você deve procurar elas como normas de FTTX ou normas de PON-LAN, Pacific Optical Network, PON, e aí PON-LAN, e aí sim você vai achar algumas informações onde o teste de OTDR está homologado, ou seja, você pode usar o teste de OTDR, mas a nível de certificação, ou seja, para garantir dentro da norma que ele vai passar ou falhar, continua sendo obrigatória o uso do Power Meter ou do sistema LTS. A diferença é que tanto esse sistema de Power Meter LTS, certificador e OTDR, quando você tem uma fibra, um link que já foi ativado, a metodologia de teste é outra completamente diferente. Por quê? Agora eu não estou mais certificando. Então, certificar é garantir que aquele link vai funcionar antes de botá-lo em operação. Quando o link já está em operação, a metodologia é outra. Você não está mais certificando, você está resolvendo o problema. Você já deu um problema. Aí entra o Power Meter, para saber se tem potência suficiente na ponta final. Eu queria falar de um outro teste antes. Você quer mostrar mais algum slide, Denis, antes de eu jogar? Não, eu até ia falar para o Marcelo, mas só pode tirar minha tela aí, deixa a gente voltar. Antes do Richard então entrar com os slides dele, vamos daqui a pouco entrar em medições específicas de Power Meter, tá? E tem até uma pergunta aqui do Rodolfo já esperando. Tem um tipo de teste que não é Power Meter, nem o TDR, nem LSPM, nem nada disso, que é a parte de microscópio. A gente esqueceu de falar a importância de visualizar a fibra e mantê-la limpa. E tem até norma para isso. E a gente esqueceu. Então, o Richard coloca esse slide, a gente fala um pouquinho sobre isso, aí a gente já começa a falar de especificidades dos testes de Power Meter, e em seguida algumas especificidades do OTDR, tá? E aí já é bastante pano para manga para o restante da live, né? Antes, enquanto o Richard pega e acessa os slides dele, dá um recadinho aqui, já que a pergunta foi de rede ótica passiva. Dia 24 eu vou ter uma outra live, dessa vez com o pessoal da Viave, especificamente sobre rede ótica passiva FTTX. Então, quem tiver interessado, eu vou divulgar depois direitinho, data, horário, ter o link para registrar. A partir de amanhã eu vou fazer essa divulgação, mas né, aproveitando quem já perguntou, já vai se inscrever, porque vamos falar só sobre isso. Algumas pessoas mais antigas não conhecem a Viave como nome mais novo, é a antiga JDSU, pessoal. Perfeito, exatamente. Posso pegar um pequeno gancho que me faltou no início? Claro. Aproveitando que você acabou de falar, Richard, a Trend Networks era a Ideal Networks. Sim. Também, esquecemos de falar isso. Exatamente. Quando você tiver com o slide ali, mas faltou você compartilhar, tá, Richard? Opa! Tá na tela a sua, mas não chegou aqui ainda. Foi uma falha. Rodolfo, estou segurando a sua pergunta aqui para quando a gente for falar especificamente do Tier 1 Power Meter. E fala quando estiver vendo aí, porque eu estou com um monitor só dessa vez. Tá no ar já. Ok. Então aqui a gente tem o VFL, um exemplo de VFL da Fluke, tem só 2 botãozinhos. Tem a luneta foi descontinuada, não existe mais a luneta. E tem os videomicroscópios, que a gente acabou esquecendo de falar. A primeira versão é uma versão mais simples, não consegue certificar de acordo com as normas também para inspeção.
e o de baixo é a família dos certificadores com a sua câmera. Esse sim, inclusive nesse caso aqui está lá na imagem do certificador, o de passo ou falha. E depois exemplos comerciais do Power Meter, do LSPM, o nosso LTS e o OTDR. Ok? Bom, aí tem mais texto, né, de quando usar o LSPM, a gente já falou sobre isso, não vou repetir. E aí falando sobre referências. É já a hora de falar sobre referências, tipos de referência para o sistema de Power Meter e fonte? Não, vamos falar primeiro, só a pergunta aqui do Rodolfo que está aguardando, né, e daí a gente fala da referência, tá? Para certificar em Tier 1 é preciso saber o comprimento. Como o equipamento realiza a medida do comprimento? Vocês falaram muito rapidamente, né, que não tem um odômetro, dá para detalhar um pouquinho mais isso? Sim, então do mesmo jeito que o certificador de cobre, ele ele calcula o valor do comprimento, a hora que o equipamento, falando especificamente de OLTS, tá? Então, os sistemas apenas certificadores, não o Power Meter mais simples, né? A hora que ele envia um sinal, esse sinal já vai com a data e hora. A hora que ele chega no outro equipamento e ele vê esse data e hora que chegou, ele sabe exatamente como você configurou lá atrás qual que era o índice óptico de refração, ou seja, a velocidade da tua fibra, ele sabe então calcular, numa regrinha de 3 básica, né, qual que é o comprimento do link, ou seja, se eu sei tempo de, acho que na escola, não sei se sexta série, quinta série, a gente fazia essa conta, né, se numa viagem o carro sai a tal horas, e chega em tal horas, e a via tem a velocidade, né, da via é de 100 km por hora. Qual é o trajeto que ele percorreu? Exatamente essa mesma conta, né? Ou seja, calcula o comprimento com base na hora de início, hora de fim, ou seja, o tempo da viagem e pela velocidade. Perfeito. E aí é o que complica um pouco o pessoal que está estudando pela primeira vez, fazendo testes, né? A gente explicar que tem um índice de refração que vai determinar a velocidade da luz naquela fibra, e isso equivale a um NVP para a parte trançada. Muda a sigla, mas muda a conta, porque NVP é um percentual, conta, né? Mas a ideia é a mesma, né? O princípio básico é o mesmo, né? Você fornece a velocidade naquele meio, seja por índice de refração, seja por NVP, o equipamento cronometra esse tempo e faz a conta, né? E aí o pessoal também tem que entender que, como isso é fornecido, tanto o índice de refração quanto o NVP, a medição do comprimento pode ter esse erro ali conforme você não fornece corretamente esses valores, né? Perfeito. E é possível realizar a medida com apenas uma fibra. É possível. Na verdade, não é sempre com uma, né? Não com LTS, mas com o OTDR. Então, o LTS, o normal é fazer com duas, né? Porque você já tem as duas fibras lá, já vai testar. Imagina, eu tenho 24 links, 78 links, 1000 links. Se eu fizer uma por uma, eu vou levar muito mais tempo. Então, é mais cômodo fazer de par em par. O sistema de LTS sempre permite fazer isso. Agora, eu só tenho uma fibra única, ou seja, eu tenho uma fibra que não existe o par dela. Aí eu vou fazer a certificação da outra maneira, ou seja, pode fazer também com o LTS, mas eu vou fazer no sistema de fontes de extremo remoto, é o nome que a gente dá. Denis, qual que é o nome que vocês dão? Para qual, Richard? Acho que deu uma picotadinha. Para uma fibra só. Putz, a gente usava era single fiber mesmo. Single fiber era um sistema... Fibra única. O nosso ele chama de fonte de extremo remoto dentro do nosso sistema, né, de certificação, mas sempre tem dentro dele um meio de testar uma fibra só. Então, respondendo a pergunta, sim, também dá para fazer com uma fibra só. É só importante entender que, mesmo que você faça o teste com duas fibras, né, ao mesmo tempo, para economizar tempo, até mesmo use o equipamento que o teste o MPO e dá 12 resultados de perda ótica, o resultado é por fibra sempre, né? Correto. O resultado nunca é por par, é por fibra, né? Mesmo que você faça o teste simultaneamente, né? Então, a hora que eu faço um teste em duas fibras e eu aperto para salvar, quando eu vou na memória do equipamento, eu tenho dois testes lá. Teste da fibra 1 e teste da fibra 2. Perfeito. E se for bidirecional, ainda tem mais dois, que é no outro sentido. Você faz a inversão e completa o teste, exatamente. É uma boa questão que você levantou. Vamos falar então do bidirecional e da referência, né? Rapidamente. O bidirecional é indicado quando, né? No Power Meter? É indicação diferente para o TDR, né? Não, sempre. Não, é igual para todos. Sim. Tanto o TDR quanto o Power Meter, a indicação é que você sempre faça o teste de forma bidirecional. Por quê?
Não sei quem tiver depois curiosidade, a gente não vai fazer isso aqui. Entra na internet, entra no YouTube e tenta verificar como uma fibra é fabricada. O que é uma torre de puxamento. Então, quando você pega a pré-forma, outros também chamam de proforma, você tem um tubo do tamanho, às vezes, da espessura de um copo de água, só que ele é maiorzão, né? O pessoal injeta lá o gás e aí coloca esse tubo de vidro numa torre de puxamento e aquilo derrete. A primeira gota é descartada e depois ele começa a tirar as fibras, né, a partir desse tubo, ou seja, vai derretendo, vai afunilando e vai sendo aquele fiozinho que é milimétrico, né? E aí essa fibra, todas as impurezas que existem dentro dela, elas vão decantar. Ou seja, o gás do silício puro, ele é muito mais leve, ele vai estar muito mais suspenso. E o pó, a poeira, tudo aquilo que for impuro, tudo aquilo que tiver lá dentro que for ruim, que não for silício puro, vai decantar, vai ficar na parte de baixo. Isso faz o quê? Isso faz com que a fibra nunca tenha a mesma velocidade na ida ou na volta. Sempre vai dar diferente. Ah, mas qual que é o valor melhor? Não tem jeito de pegar a fibra e saber. Você tem que testar. Então, tanto por OTDR quanto por Power Meter, você precisa fazer esse teste nos dois sentidos e saber qual que é esse valor de perda em cada um dos sentidos, até para você saber se você quer mudar o sentido no qual você estava projetando aquela fibra, né? De repente você projetou ela para ser fibra 1TX, fibra 2RX, e você descobre que o sentido inverso é melhor, ou seja, te traz um valor de perda inferior. Inverta, não tem problema nenhum, mas não tem um jeito de descobrir magicamente os valores sem ter uma medição. Não vem com setinha, né, Richard? Não vem, tinha um mito, não sei se você já viu essa, que se você pegasse a fibra e lesse ela, ou seja, se as palavras não estivessem de cabeça para baixo, o início da fibra, que é o lado mais puro, estaria do seu lado esquerdo. Aí eu, conversando com o fabricante, falou, Richard, não tem nem como, porque quando as fibras, os núcleos, chegam para a gente fabricar o cabo, não tem qualquer orientação de qual que foi o lado que saiu primeiro. A gente vai colocar isso na máquina de qualquer jeito. Então, é mito, né? Não tem qualquer relevância isso aí. E tá aí uma vantagem do LTS, que ele já faz isso para a gente, né? Automaticamente o teste bidirecional, porque as duas pontas são TX e RX. Sim. Você consegue apenas, sem ter que ir ao outro lado do extremo, né? Isso que o Denis está falando. Você consegue apenas inverter as fibras e fazer o teste. Você não precisa caminhar, como o TDR, né? Você tem que caminhar para o outro lado e fazer um teste do outro lado, né? Bom, falando de Power Meter, né? Uma das coisas principais antes de fazer a medição é fazer a referência, né? E que é equivalente a tirar o peso do prato antes da gente comer lá no restaurante. Tara da balança. Né? A tara da balança. Conhece o termo, né? Tara da balança, mas é exatamente isso. Eu zerar. Eu não sei se eu usei a palavra correta, mas vocês vão entender. Eu coloquei valor testado é igual ao valor medido menos a referência. Ou seja, eu medi um valor, mas o que está sob teste é o valor dessa medida menos a minha referência prévia. E aqui no próximo slide eu tenho a referência de 2 jumpers, que é, às vezes, por ignorância, eu prefiro acreditar que não é por maldade, grande parte dos instaladores acabam fazendo essa referência achando que está correta. Só que quando você faz essa referência que o nome usa, né, a palavra 2 jumpers, na norma você vai encontrar ela como método A, você tem os 2 cordões, o par de cordão, ligando o equipamento. Aqui é um equipamento de LTS, tá? Ele tem uma fonte e uma entrada. Então, essa aqui, como SC, é a minha saída, essa aqui, como LC, é a minha entrada. Ou seja, entre a minha saída e a minha entrada, eu tenho 2 cordões sendo ligados através de um acoplador. Quando eu faço a referência desta maneira, quando eu faço o teste, ou seja, o que eu estou medindo, é exatamente isso aqui. Esse conector aqui ficou de fora da minha medida. Ok? Por quê? Matemática simples. Vamos lá. Valor, voltando aqui atrás, né? Valor testado, valor medido, menos a referência. E aí eu sigo aqui. Quantos conectores eu tenho que estão sob teste? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Vocês conseguem ver meu mouse? Não. Senão eu tenho que colocar o bem pequenininho. pointer. Acho que o pointer fica mais visível. Pointer aqui. Eles fizeram, ficou bonitinho agora, né? Então vamos lá. Então aqui eu tenho 1 conector, 2 conectores, 3 conectores, 4 conectores. Na minha referência, eu tinha quantos conectores? 1, 2,
3. 4 menos 3, 1. Apenas um conector está sendo medido. O outro conector ficou de fora da minha medida. Diferente da referência com um jumper. Vejam que aqui eu tenho um cordão diretamente ligado à minha entrada. Ok? Não existe um acoplador aqui. A hora que eu faço essa conta, eu tenho quantos conectores sendo medido? 1, 2, 3, 4, menos 1, 2. 4 menos 2, 2 conectores estão sendo medidos aqui. Estão sendo testados, perdão. Ok? Ah, e o 3 jumpers? O 3 jumpers apareceu aqui na minha referência, apareceu na outra imagem aí do Denis, né? É basicamente isso aqui, ou seja, quero testar, por exemplo, um link MPO. E aí tem uma dúvida depois que o pessoal... Recente, semana passada me fizeram essa pergunta, eu vou falar sobre isso. Mas, continuando. Então, quando eu quero fazer uma referência de 3 jumpers, é porque, por exemplo, eu preciso entregar apenas o link MPO para o meu cliente. Ou seja, ele não vai ficar com os cabos de fan-out, né? A gente chama isso aqui de cabos de fan-out. Não sei se tem outro nome para isso, né? Mas aqui, quantos estão sobre teste? 1, 2, 3, 4, 5, 6 conectores. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. 6 menos 4, 2 conectores são os que estão sendo entregues ao cliente. Ah, Richard, para o meu cliente, de um lado eu tenho um cassete e do outro eu tenho um cabo de fan-out que vai ficar para o meu cliente. É um caso para 2 jumpers. Então, os métodos de 1, 2 e 3 jumpers, às vezes fala, o método de 2 jumpers é errado. Não, depende do que você está entregando. Então, nesse caso, onde eu só tenho na tela aqui 2 links apenas MPO, 3 jumpers. Agora, se for diferente disso, que é o caso que eu coloquei, né? Cassete de um lado e cabo de fan-out do outro vai ficar assim para o cliente, como é que eu vou testar isso? 2 jumpers é um método que eu faria de referência. Ok? Então não tem método errado. Tem um método que vai casar de acordo com o que você precisa entregar para o cliente. Agora, uma outra dica. Richard, esse cabo de fan-out aqui, a recomendação é que a gente não fornece, né, cabos, a gente fornece equipamentos. A gente, na linha da Fluke, não tem os cabos de fan-out. A gente sempre recomenda que você compre isso do seu fabricante. Qual é o tipo de cabo de fan-out que eu vou recomendar você a comprar? É o que a gente chama de universal. Por que universal? Porque ele não é nem macho e nem fêmea. O pessoal brinca também que ele é o transgênero. Ele pode ser tanto macho quanto fêmea. E muita gente se confunde o que é macho e o que é fêmea. Para NPO, macho e fêmea é o pino. Então, não existe macho pinado, macho não pinado, fêmea pinado, fêmea não pinado. Se você acredita que existe fêmea pinada, não me chama para tomar uma cerveja com você. Fêmea pinada é outra coisa. Então, desculpa a piadinha, mas basicamente esses cabos com conector MPO universal, ele pode trocar o seu gênero. Por quê? Porque você pode encontrar um link MPO que de um lado é macho e do outro é fêmea. E aí, como é que eu vou fazer minha referência? Poxa, de um lado ele vai ter que ser macho, do outro lado vai ter que ser fêmea, eu vou ter que trocar o gênero do meu cabo de fan-out. Então, quando for comprar o seu cabo de fan-out para ser acessório do testador, do seu certificador, tenta procurar por esses cabos de fan-out que sejam universais, tá legal? Bacana. Vocês querem completar alguma coisa? Muito boa essa dica, Richard. Muito boa. Queria só comentar algumas coisas que tem situações onde se quer, num data center especificamente, o pessoal quer entregar o link já com os patch cords de ambos os lados instalados, né? Então, essa é mais uma aplicação talvez para 3 jumpers, né? Isso. Então, do mesmo jeito, então, aqui eu não sei quantos de vocês conhecem, né, no termo de certificação lá em Cobre, o termo de link permanente e canal. Quando você vai fazer um teste de link permanente, você está testando de fêmea para fêmea, normalmente o cenário de patch panel, que é onde vai ficar lá o rack, né, até uma tomada, que é os 2 fêmeas. Quando você coloca os 2 patch cords, e esse é o caso onde o Marcelo está falando, né, você vai testar ele como um canal. E o teste como canal, ele exclui a conexão do RJ45 que vai no ativo, ou seja, aquele RJ45 que iria na sua máquina e do outro lado iria entrar num switch, elas devem ser excluídas da medição. Então, o adaptador de canal já faz essa exclusão para a gente. Então, o teste acontece excluindo esse conector, mas do cabo do patch cord para frente. Do mesmo jeito, o link que vai ser testado já com os patch cords de operação, ou seja, que vão ligar de ativo para ativo, também devem ser excluídos no conector que vai no ativo. Ou seja,
mais um caso para referência de 3 jumpers também. E só dando uma complementada rapidinha, isso é uma coisa que eu sempre falo, viu, Richard? Um jumper é o link permanente, 3 jumpers é o canal, e 2 jumpers seria o MPTL. É o que está incluído ou não na medição. É que agora, assim, se perguntar agora, quantos daqui sabem o que é o MPTL, ainda tem muita gente que ainda não sabe também, talvez seja até um tópico para outra live, né? Mas o MPTL é aquele link que o pessoal já fazia, mas não sabia que tinha um nome. Por Exato, exemplo, sempre chamou mais fêmea. Até o seu access point ou até sua câmera de vigilância. Você colocava uma tomada para o access point, você colocava uma tomada para a câmera, o pessoal está muito acostumado há muito tempo já fazer um conector macho RJ45 para já ligar direto, tanto no access point quanto na câmera. Ou seja, já faziam isso. O nome disso, MPTL. Inclusive, se faziam direito é outra coisa, né? Exato. Lembrando que a gente já fez uma live sobre o assunto com o Luiz, que está aqui, vendo a gente aqui, Luiz Domingues, e você, Richard, faz um tempinho já de MPTL, quando lançou aí as normas, a gente já fez daqui a pouco eu vou deixar o link aqui nos comentários desse vídeo que a gente fez. Não sei quantos já acompanharam, põe o link aí, Marcelo. Eu vou pôr daqui a pouquinho. Só para comentar que tem momentos que o pessoal faz, como você falou, né, faz referência com 2 jumpers e acaba testando um link que seria um link permanente, né, e acaba tirando aquele acoplador, e é um motivo para dar perda negativa às vezes, né? O link é muito novo, a perda desse link é minúscula, às vezes muito menor do que quando você usa um acoplador que já está na maleta há meses ou anos, todo desalinhado, ele faz a referência com aquele acoplador ruim. Sim. Chega a pouca potência na referência e na hora de medir o link ele tira aquele acoplador porque ele usou o método errado, né? E aí dá uma perda negativa. Costumo dizer que fazer isso é como você tirar a tara do prato com uma pedra em cima, que é o acoplador, e na hora de você pesar, depois você tira a pedra, você acaba pagando por menos comida, né? Eu acho que é uma analogia parecida, né? Sim. Não sei se o Denis quer complementar aí a questão das referências. Não é isso. No final das contas, assim, os 3 métodos de referência, cada um tem a sua aplicação. O Richard falou muito bem, foi bem visual, foi bem legal. E no fundo é assim, tudo que você zera na referência, que a gente zera, muita gente fala, vou zerar o equipamento, é justamente isso, está zerando, estabelecendo um zero entre eles. E tudo que é medido é o que não foi zerado. Então, muita atenção na questão do método de referência, na aplicação e no que vai ser medido. Tá? É só realmente reforçando isso. Eu coloquei aqui no chat, né, o link da live que a gente fez algum tempo atrás sobre MPTL. Tá? E eu coloquei também, vou colocar aqui na tela já, né, só para vocês verem, esse é o link. E eu coloquei também no chat algum tempinho atrás o link para quem quiser baixar o material que está sendo apresentado, tanto os slides que o Denis e o Richard estão mostrando, quanto alguns catálogos dos produtos, tá? É um zip. Vamos falar um pouquinho de OTDR agora? Vamos lá. Então, esse próximo tema é a questão da fibra de lançamento, né? Por que usar? Aqui já tem o mapa de eventos, né, no equipamento da Fluke, mostrando já em cinza, né, que usar o laser de novo. Aqui já são a fibra de lançamento e fibra de final, né? Mas a explicação que eu uso é a seguinte: aqui a gente tem um evento ruim, que é uma fusão, né? Então essa bolinha aqui é uma fusão que está ruim, 0,81, porque segundo essa norma aqui, que permite apenas um valor de 0,30 dBs por fusão, ele excedeu esse valor. Mas aqui vem aquela famosa pergunta, como é que ele me apresenta esse valor de perda? Porque isso aqui é um valor de perda, lá, dB. Como é que ele me apresenta isso? No gráfico, exatamente isso aqui, ó, esse degrauzinho aqui. Então, o OTDR, ele vai medir reflectância, ou seja, a luz refletida. Luz refletida ao longo do tempo. Então, a sigla, né, é justamente isso. E a hora que ele te traz essa informação de que existe essa fusão aqui, o que ele tem aqui? Um momento antes, ele tem um valor de reflectância. Logo após, ele tem um outro valor para reflectância. Esse delta aqui, ou seja, o antes menos o depois, o contrário, depois menos o antes, é onde ele tira o valor de dB calculado, que o Denis já falou para a gente que então o OTDR não mede perda, ele calcula esses valores aqui em dB. Então, se é um valor medido, ele vai ter essa configuração. Muito bem. Quando você tem o link inicial, então esse aqui é o link sob teste. Se eu vou testar esse link, qual que é o valor desse conector do meu cliente?
Qual que é o delta? Eu não vou saber. Então, se eu olhar o gráfico aqui antes, olha lá como é que começa o gráfico de ATDR. Não tem um valor antes para eu poder medir alguma coisa, né? Então, quando eu tento fazer a medição o valor na dB desse conector aqui, eu não consigo. Não é possível fazer isso. Por quê? Porque eu não tenho um valor de reflectância antes. Hora que eu incluo a fibra de lançamento, aí sim eu consigo montar esse delta. Muito bem. Quando eu uso também a fibra de final, aí eu também posso fazer o quê? Medir o valor desse último conector. Então, a Fluke também recomenda que, além de ser usado a fibra de lançamento, também seja utilizado a fibra de final, com esse intuito, para que você tenha o valor do primeiro e do último conector e tudo que está lá dentro. Ok? Denis, quer complementar aqui? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. Você consegue mudar para o meu rapidinho, só um... Acho que eu... Dois slidezinhos, Marcelo. Fazer isso? Aqui. Então, aí é justamente a mesma coisa que o Richard acabou de mostrar. O que acontece? Quando a gente não usa uma bobina de lançamento e bobina de terminação, esses são os termos que a gente usa, sempre difere um pouquinho, né? Normal. O que acontece é que, para a gente poder medir um evento refletivo, a gente precisa de uma estabilidade de sinal antes do evento, chamada backscatter. Quando a gente não usa a bobina e usa um jumper diretamente, obviamente o primeiro conector do jumper não é medido, e também pouco importa nesse caso, mas o primeiro conector do enlace, a gente não tem essa estabilidade de sinal para permitir o antes e o depois. E no final é exatamente a mesma coisa. Você, depois do último conector, você não tem nada, só ruído, e você não tem como um piso de sinal posterior para poder fazer essa conta. Então, já tem... Historicamente, a gente vê resistência de muita gente com o uso da bobina de lançamento. Isso, aos poucos, vem mudando. Mas o que tem de gente ainda que ainda não está familiarizada com o termo de bobina de terminação e de por que precisa de uma bobina antes e uma depois, esse aqui é o motivo. É que também muita gente estava acostumada a ter a imagem visual, o pessoal que tem o cabelinho também mais branco, de que bobina de lançamento era aquele rolo que ele andava enrolado. Sim, aquela coisa horrorosa lá, exato. Enorme para poder fazer esse teste, né? Sim, pois é. Andava primeiro, o equipamento já era zona morta absurdamente ruim na época, né? Você lembra, o equipamento andava na rodinha, ou seja, o equipamento era tão pesado que você carregava na rodinha, não era muito pesado. E aí você já tinha esse rolo de fibra para poder testar. As coisas diminuíram, ou seja, é que aqui não faz jus ao tamanho do seu equipamento. Não sei se você tem aí, mas o equipamento que o Denis está mostrando, ele é pequeno, ele é um equipamento que ele é, aqui minha mão, ele é quase o tamanho da minha mão. De altura que um celular. Ele é quase o tamanho da minha mão aqui. É que então, aí, na verdade, não faz jus, mas a potência que ele tem é menor do que esses equipamentos, a bobina que ele precisa, então, também é menor. Mas não pode ser o jumper, né? Então, ele até fez uma imagem legal, né? Do jumper, ou seja, posso pegar um cordão de 2 metros aí, de 1 metro, e já usar como brilho de lançamento? Não. Cada OTDR vai ter a sua especificidade de zona morta inicial, e depois cumprida essa zona morta inicial, aí a partir dali você consegue tirar as medidas. E que complica uma regrinha, porque a zona morta varia um pouco de acordo com a largura de pulso, né? Então, se você vai medir uma fibra pequena, a largura de pulso menor, a zona morta diminui, né? Você vai medir uma fibra grande, e aí você acaba tendo que ter uma bobina de lançamento que seja maior do que a maior zona morta que supostamente esse equipamento vai medir, né? Não tem sentido você andar com várias bobinas, uma pequena, uma média, uma grande, porque eu vou medir até que você pode informar menor também, ou maior, né? Não, pois é. Por isso que uma regrinha de 3, mais ou menos, que tem, você calcular pelo menos 10 vezes a zona morta informada no catálogo, que é sempre a menor delas. Então, se tem uma zona morta de 1 metro, tem que estar no mínimo 10. Só que a zona morta de pior caso, ele é muito maior que de 1 metro. Então, no nosso caso, a gente tem as bobinas de diversos tipos na linha, e elas têm todas 150 metros. Para acomodar qualquer situação e ser compatível, inclusive, com outros equipamentos. A questão das bobinas gigantescas tem muito a ver também com o tamanho da zona morta. Aqueles equipamentos antigos, OTDRs iniciais, eles tinham muita potência, mas tinham uma zona morta que era um cemitério, não era uma zona morta, né? Era maior. Você precisava superar tudo aquilo para poder ter a queda do sinal e entrar no range de medição. Mas, no final das contas, é isso.
Então, quando você coloca a bobina, você tem a estabilidade de sinal anterior ao evento para poder fazer o cálculo do antes e do depois e determinar o valor disso. Porque aqui você determina o valor disso, aqui você determina o valor disso e aqui também. Só que somente com o uso das bobinas de lançamento e terminação, você consegue medir o primeiro e o último conector. Agora eu vou emendar uma pergunta aqui, ó. E como é que a gente consegue medir a atenuação da fusão que tem 1,5 metro à frente ali, aquela fusãozinha do pigtail dentro do DIO? Geralmente ela vai ficar dentro da zona morta, depende, o que a gente faz nesse caso? Então, se eu entendi direito, usando aqui a imagem do Denis, né? Esse primeiro conector que está atrás da minha bobina, entre o próximo conector, essa segunda imagem, aponta para mim com o pointer aí, Denis, o segundo talvez conector isso aqui seja a fusão. Isso vai ter um valor em metros muito pequeno, ou seja, ele citou aí 1,5 metro, mas podia ter 1 metro, por exemplo. Uhum. E aí, como é que resolve? Testa do outro lado. Simples assim. Você nunca vai errar nessa. Perfeito. Mais um motivo do teste bidirecional contra DR também. Perfeito. Se você testar só de um lado, a perda dessa fusão vai estar embutida na perda do conector, porque está dentro da zona morta do conector. Vai. Se somados ainda der um valor pequeno, não há motivo para grande alarme. Mas se der um valor meio alto, você não vai saber se o conector está ruim ou se é a fusão que está ruim. O exemplo que ele dá é um exemplo muito bom de 1,5 metro. Por quê? Porque ele justamente pega o intervalo entre duas coisas que no catálogo você vai encontrar, né? Que são zona morta de evento e zona morta de atenuação. O que é isso? Usando ainda o gráfico do Denis, toda vez que tem esses picos aí, é um evento. Às vezes, dentro de um pico já tem outro pico. Ou seja, tem um pico de sinal e antes que ele consiga estabilizar, dá um outro pico. O equipamento consegue detectar esses dois picos juntos e então sabe que tem dois eventos, já tem dois conectores muito próximos, mas que não deu tempo de afastar o suficiente para ele pegar o valor em dB, porque precisa estabilizar, como a gente já falou aqui sobre as bobinas, o lançamento final, precisa estabilizar para ele poder calcular o valor. E aí o pico aconteceu antes que ele estabilizasse. E aí? Então, na imagem do OTDR, no caso da Fluke, vai ficar os dois conectores apresentados, mas vai ficar um pontilhado em volta deles e um valor só de perda, ou seja, o valor de perda, ele te apresenta que tem dois conectores lá, o valor de zona morta de evento do equipamento da Fluke é de 0,5 metro, então ele vai detectar para você que existe esse cara lá, mas ele não vai conseguir te dar o valor de perda. O único jeito possível é, como eu falei, testar pelo outro lado. E a hora que ele testar pelo outro lado, o que vai acontecer? Ele vai te mostrar o valor do primeiro, mas não vai te mostrar o valor do segundo. Vai juntar de novo, por quê? Zona morta de evento, 0,5 metro, zona morta de atenuação, 2 metros. Então, esse 1,5 metro é justamente onde vai pegar essas duas coisas acontecendo. É isso aí. Bom, vimos que precisamos, então, da bobina de lançamento e terminação, mas, perguntinha, é possível fazer o teste sem uma delas? Em que situações a gente pode ter só bobina de lançamento ou nenhuma delas? Existe alguma situação assim? Não, possível é do jeito que for. A diferença é vai medir ou não o primeiro e o último conector. É só isso, não tem nenhuma mágica. O grande pulo do gato ali que o pessoal tem que perceber é o seguinte: quando eu faço um teste no link, então imagina aqui no link do Denis não existe a fibra de final. Ela não existe. Então todo mundo já entendeu que o último conector eu não vou ter o valor da perda. Ok. Ah, mas se eu testar do outro lado, eu vou ter o valor desse conector e não vou ter de novo da última. Perfeito. Só que você tem que saber que as duas medidas de perda total estão erradas. E às vezes o pessoal não se liga nisso. O pessoal acha o seguinte: se eu testei por um lado e testei pelo outro, e ele viu as duas, o valor de perda total está perfeito. Não tá errado duas vezes. Então você teria que pegar. Você teria que pegar o primeiro. Então, o primeiro teste, vamos chamar de lado A e lado B. Quando você testou pelo lado A, você tinha o conector 1 e não tinha o conector 2. No link simples só tem dois conectores, não tinha o 2. Quando eu vou testar pelo lado B, eu tenho 2 e não tenho 1. Qual que é o correto fazer? Eu pegar o teste do link de A para B, pegar o conector que deu o conector 2 e somar a perda total já auferida no teste no sentido A. Ou, se eu vou fazer pelo outro lado, o teste no sentido de B para A, pegar o valor total, mais o valor do primeiro conector que eu peguei no primeiro teste de A para B. Dá mais trabalho. Conselho? Coloca a fibra de final. É muito mais fácil, né? Vamos parar. E até porque, se você tiver só uma fibra
uma bobina, você vai ter que levar ela para outro lado junto com a TDR. Põe já uma de cada lado, faz a coisa certa, caminha metade gasta metade do sapato, né? Só fazer direito. E você direito, não é obrigado a comprar a fibra da Fluke, a fibra da Trend. Não é obrigado. Você pode construir a sua fibra. A Trend não fabrica fibra. Exato, nem a Fluke. Então, assim, mas tem a fibra que veio com o equipamento. Não precisa ser exatamente. É óbvio que a gente pode te fornecer se você quer ter a comodidade de ter uma fibra de boa qualidade. Mas se você não tem, você pode pegar uma bobina em campo e construir. Qual que é o critério para poder construir? Os mesmos critérios da própria fibra de lançamento seriam o mais perfeito, né? Agora, de acordo com cada comprimento de onda, cada range que eu vou utilizar, é o valor que seria o correto. De forma genérica, faz com o mesmo valor. Então, se eu comprei a minha fibra lá de lançamento da Trend, tem 150 metros, faz uma fibra de 150 metros, do mesmo conector, mesmo polimento, e faz o teste. Manda bola. Não é para ser tão chato assim, não. Agora, Richard. Você falou uma coisa muito importante. Se eu tenho conectores diferentes, eu vou precisar do quê? Bobinas diferentes. Correto. E polimentos diferentes também exigem polimentos diferentes. APC, SC, LC. Às vezes você é obrigado a uma mala de bobinas. Aí, nesse caso, não tem jeito. Exato. E muita gente comete o erro de querer ficar comprando conector para o OTDR para ficar colocando a bobina de teste no OTDR. Primeiro problema, você não usou a fibra de lançamento, você não vai ter o valor desse primeiro conector. Primeiro problema. Segundo problema, qual que é a qualidade, se você já... Lembrando o primeiro tema que eu quis abordar, que é imagem. Você não inspecionou esse conector da fibra. Colocou ela no seu equipamento. Se ela tinha uma sujeira, um pó, poeira, coisas mais rígidas, e colocou na porta do seu equipamento, você vai estragar o seu equipamento em um período muito curto. E aí depois você tem que pagar para o reparo do equipamento, que não é barato. Esse pigtail que vai no equipamento para depois ir soldado na placa-mãe é muito caro, o pigtail e o serviço. Então, se prepara. Sim. Uma coisa que tem, não sei se você já viu isso, o pessoal está fazendo agora, é a fibra de sacrifício. Já viu essa? Ou cordão de sacrifício? Então, ele guarda o equipamento eterno. Tá. Eterno. Nossa, já, então, pega uma fibra de 2 metros, coloca no equipamento e deixa. Por quê? Quando ele for colocar a fibra de lançamento dele, ele vai colocar nesse cordão de sacrifício. Esse cordão de sacrifício vai sair também na referência. Não vai ter problema. E ele faz o teste. Então, a Fluke não vê problema nenhum no uso do cordão de sacrifício. Não traz qualquer prejuízo aos valores medidos. É bom que ele seja menor que a zona morta de evento, né? Para nem ser visível mesmo. Você está falando de 2 metros, 1 metro, no máximo. Um pouquinho. Perfeito. Tem uma situação que na hora de medir com Power Meter pode dar perda negativa, que eu já falei, que seria uma referência errada. É possível dar perda negativa num evento de OTDR? Você comentou de diferença nas fibras, né? Mas o motivo é outro, né? Não é o mesmo, né? Você não tem referência em OTDR, né? Mas você tem um motivo para dar perda negativa, que não tem nada a ver com a perda negativa medida pelo Power Meter, né? Exato. Então, lá em Power Meter a gente cobriu esse tema, né? Falando que o valor que eu estou testando é o medido menos minha referência. E com base nesse cálculo é que eu vou ter os valores negativos, ou seja, a minha referência ou meu valor medido está errado. Alguma coisa está errada e essa conta é sempre a mesma. A conta nunca muda. Então, esses valores negativos sempre vão ser porque o valor da referência é maior do que o valor medido. O que aconteceu? Podem acontecer diferentes coisas. Normalmente, a referência está errada. Normalmente, ele fez um método de referência errado, é o mais comum. Um outro problema também que o pessoal não sabe, está lá no manual. Não sei quantos de vocês leem o manual falando da live inteira, né? Você tem que deixar... A recomendação, por exemplo, no manual da Fluke é que você deixe o equipamento óptico 5 minutos ligado para que a fonte de luz se estabilize. Para que a partir desse momento você tire uma referência. Então, se eu ligo o equipamento e tiro uma referência, o que aconteceu? A luz ainda está fraca, não está na sua potência total, ou seja, é uma referência pequena. Uhum. E a hora que você vai fazer um teste, o valor da potência é muito maior, ou seja, diferente da tua referência. Então, vai dar uma diferença da luz e vai dar o valor negativo. Esse é um dos casos clássicos de dar uma referência negativa. Perda negativa, perda negativa é engraçado, né? Da referência. Mas é isso, mas no OTDR, o que está acontecendo? Ele acontece quando você tem um valor diferente de backscattering. Ou seja, o que é o backscattering? Não sei se o termo melhor,
a tradução que eu já encontrei para isso, a melhor definição que eu disse é o retroespalhamento. Então, o que acontece? Dentro da fibra, a fibra ela não é vácuo. Ela é um silício puro, um material que tenta ser o mais puro possível para que a luz possa trafegar aí por esse meio. Quando você trafega, então, nesse meio, você tem uma velocidade. Quando você encontra um outro meio, você vai trafegar em outra velocidade. Lembra que o TDR ele é a resposta à reflectância da luz, ou seja, quanto que a luz vai refletindo ao longo do comprimento. Então, se eu tenho diferentes velocidades dentro do meu link, eu vou ter diferentes respostas. Então, quando você tem normalmente uma perda negativa, o que está acontecendo? Você está entrando de uma fibra mais lenta para uma fibra mais rápida. Em multimodo fica muito mais simples. É como se você tivesse uma fibra OM1 numa fibra M2. A começar que a fibra OM1 tem 62,5 de núcleo e a de por aí. 50. Já começa daí. Mas toda vez que você tem uma fibra que tem uma qualidade pior no início e depois melhor mais à frente, você vai encontrar essa perda negativa. Só que quando você... Então vamos pensar nesse cenário. Eu tenho a minha fibra de teste, eu fiz uma fibra de teste aqui que eu usei uma fibra OM2. Legal. Eu vou testar um link OM4 com o meu OTDR. E eu usei uma fibra de lançamento e uma fibra de final, as duas OM2. Hora que eu saio dessa fibra M2 e encontro essa fibra M4, o que vai acontecer nessa conexão? Perda negativa. Já entendemos isso, já. Porque eu encontro uma velocidade superior e ele vai me reportar então essa velocidade como uma perda negativa. Legal. Mas só que quando ele chegar saindo do M4 para entrar de novo no M2, lá no final desse link, o que vai acontecer? Vai ter uma perda excessiva, ou seja, além da perda do acoplador, vou ter a perda de velocidade. Legal? O que acontece quando eu fizer o teste inverso? Ou seja, eu falei aquele teste de A para B, agora eu vou fazer o teste de B para A. O que vai acontecer? O conector 1, que deu uma perda negativa, agora vai dar a perda excessiva. E o conector 2, que agora virou meu primeiro conector, é ele que vai dar a perda negativa. No caso da Fluke, quem já tiver com o firmware acima da versão 5, se você salvar a fibra com o mesmo nome, mas avisar lá no topo que você está na extremidade oposta, ele já vai fazer esse cálculo para você, mostrando que o conector 1 e o 2 é uma média desses dois valores, o valor negativo e o valor excessivo. Então, retirando esse ganho ou perda de velocidade, ficando apenas o valor da perda, lembrando, como o Denis falou, calculado. Não é um valor, continua não sendo o valor perfeito como um power meter, mas é um valor pelo menos melhor, porque você mediu isso dos dois lados. É a mudança de meio, né, Richard, no TDR. Vai mudar meio aí chamando de característica, não chamo nem de qualidade, mas característica de fibra. Sim, sim. E quando você pega uma fibra, eu usei a fibra multimodo, né? Quando você vai para a fibra monomodo, você nunca vai encontrar, eles falam, a fibra monomodo tem 9 microns de comprimento. Se você pegar eles para medir, nenhum deles vai ter 9,00. Não, é de 8 a 11, no melhor caso. 7,3 até 10,8. Ou seja, quando você tem essa diferença no núcleo na fibra monomodo, que é uma fibra muito pequenininha, essa diferença percentual é tão grande que esses valores vão aparecer de perda negativa também. Mesmo você utilizando o mesmo tipo da fibra, mas só que o valor marcas diferentes, diferente. Por exemplo. O índice ótico é diferente. É o underfill e o overfill, né? Você tem a luz aqui, numa fibra menor, vamos dizer, um núcleo menor, entrando no núcleo maior. E o contrário, você tem um monte de luz e vai perder. É isso que dá esse evento inverso de atenuação. Essa diferença da fibra. Então, alguma diferença na fibra está acontecendo. Qual é a diferença? Tem questão de núcleos, tem questão de índice ótico de refração, ou seja, a velocidade das fibras. Sempre alguma coisa está diferente. Sim. Não é brincadeira. Fibra não é brincadeira mesmo. Tem uma pergunta aqui do Dr. Fusão, mas antes eu só perguntar uma coisa e depois eu ponho ela no ar aqui. O que pode acontecer se de repente eu pegar um TDR monomodo e medir uma fibra multimodo? Vai ser confiável o valor? Não vai? É engraçado que já faz a pergunta já sabendo a resposta, né? Óbvio que não vai ser confiável. É um caso real que eu já vi acontecer, né? A vida inteira, né?
Não, é óbvio que não vai ser confiável. Esse valor, ele totalmente aleatório, porque o valor, então a gente falou num cenário onde o equipamento monomodo, que tem uma luz muito pequena, muito potente, está sendo enviado dentro de um meio muito grande, ou seja, a luz ela fica dispersa lá dentro. Então o valor que ele vai medir vai ser totalmente inconsistente. Então pensa na fibra como sendo um caminho. Será que a luz percorreu o caminho paralelo ao centro do núcleo ou ficou batendo? Então, se eu tenho lá 10 metros de um link, nem vou extrapolar em quilômetros, né? 10 metros. Se você ficar caminhando assim, zigue-zague, dentro desse túnel de 10 metros com, sei lá, 2 de espessura, o comprimento vai dar muito maior. 15 metros, sei lá, 14 metros. Vai dar muito maior. Por quê? Porque você ficou em zigue-zague. Então, os valores que estão sendo apresentados não tem qualquer consistência. Quanto muito, né, Richard, numa situação de emergência, para você mais ou menos localizar uma ruptura usando 1300, mas mesmo assim, depende de muitos fatores. Eu tenho certeza que o meu link tem 1 quilômetro. Aí eu uso um teste desse e o cara me falou que eu tenho 3 quilômetros. Faz uma regra de 3. O meu problema está em 1 quilômetro e ele me apresentou aqui como a minha fibra tendo 3, mas eu sei que a fibra tem 1 quilômetro. Pô, você sabe que é em 1/3 da fibra, ou seja, em 300 metros mais ou menos, você tem um problema. Pô, já me ajuda. São casos para emergência, não para medição, para teste sério. E o valor em dB que está dando ali, meu, não tem como dar qualquer precisão com relação a isso. Vou colocar a pergunta aqui no ar, está direcionada ao Richard, mas eu estendo ao Denis também, e se souber os valores de cabeça, porque é muito número para a gente saber, né? Valores de zonas mortas. O certo é sempre consultar os nossos sites, né? Para cada equipamento. O Denis tem mais de um equipamento de OTDR. Eu tenho também, dentro da mesma família, 2 equipamentos. Eu não vou lembrar de cabeça do HDR, que é o equipamento para as redes passivas, né? Ou seja, aquelas que tem um splitter. Mas, genericamente, o primeiro modelo, né, que é o mais antigo, trabalha há mais tempo, são exatamente esses valores que eu falei anteriormente. Ou seja, 0,5 metro de zona morta de evento, ou seja, até ele detectar que tem alguma coisa, mas não que ele consiga calcular, mas que ele sabe que tem alguma coisa, é 0,5 metro, e 2,2 metros, sendo mais específico, para atenuação. Acho que o Denis está consultando ali o site para ver se consegue achar tempo. Não, estou olhando aqui no material que tem o específico. Mas o ideal, pessoal, consulta lá no site, pega o modelo que você está vendo, consulta lá no site, tem lá as especificações, as specs, né? E aí você vai ter o valor correto lá certinho. Até porque essa live está sendo gravada hoje, dia 2 de fevereiro de 2022. Em 2032, sei lá que equipamento que vai estar na linha, então não dá para ter essa escrito na pedra, não. Alguém esteja vendo esse vídeo, sei lá quando, né? Pode ser que veja daqui a um ano. Eu olhei aqui um material inicial dessa nova família, me mostra aqui, eu sei que teve uma mudança, mas está me mostrando 1 metro de zona morta de evento e 5 metros de atenuação. Só que como dobrou o número de pontos de amostragem, isso teve uma mudança também. O recomendado que nós, como indústria, né, Richard, sempre consulte a documentação. Sempre. Até porque a documentação lá, ela vai ser sempre atualizada de acordo com os equipamentos sejam atualizados, né? Então, como eu falei, essa gravação está acontecendo hoje, e hoje tem um valor. Amanhã pode ter outro valor diferente. Não posso nem dizer melhor ou pior, diferente. Podem ser modelos diferentes, inclusive. De repente, as duas empresas descontinuam esse modelo e lançam outros modelos que não têm mais relação com o modelo anterior. Então, não dá para, como eu falei, escrever na pedra com sangue. Uma própria atualização de firmware pode mudar isso. Pode. Então, por isso que isso é uma informação dinâmica. O importante é que, assim, é curto o suficiente para fazer o trabalho bem feito, né, Richard? Sim. Ou seja, por um cenário. Então, existem equipamentos, por exemplo, da Viave, que são para operadoras. Ou seja, ele tem aquele link que vai ligar a central da Vivo aqui de São Paulo até Curitiba. É uma fibra só, de ponta a ponta. Eu não vou ter equipamento nenhum na Flu que vai medir esses 600 quilômetros. Acho quase isso, né? 600 quilômetros. Não tem um equipamento para esses 600 quilômetros. Eles têm. Ok, um equipamento para isso. O meu equipamento, no máximo, se limita ao primeiro modelo, que é até 130 quilômetros, o segundo agora, para redes splitadas, 260 quilômetros. É uma rede razoavelmente
grande, mas não metro Ethernet, ou seja, não é rede para ligar interestadual, cidades, né, Richard? Não são aquela redes fibra que passou no interestaduais. grupo lá, que estão ligando a Amazônia através de fibra ótica. Não vou conseguir testar esse link imenso, imagina. E aproveitando que você tocou no assunto, uma coisa que já foi tocado no assunto, só para deixar claro. Então, existem diferenças entre técnicas, normas e equipamentos, dependendo do ambiente que está essa fibra. Se é um data center, se é uma rede de campos, metropolitana, interestadual ou submarina, né? Não dá para aplicar as mesmas técnicas, mesmos equipamentos. Não é a mesma caixinha. Qualquer um deles. O único que pode ser usado do mesmo jeito é o VFL. O VFL sempre vai funcionar do mesmo jeito. Ou seja, manda luz, recebe luz. Só. O resto, tudo vai ter Só não vai ser o mesmo também, porque um VFL para chegar potência, a 600 km não é o mesmo. A técnica é a mesma. Até a câmera de vídeo inspeção vai ter limites diferentes para cenários diferentes. Então, tudo depende muito do cenário mesmo. Tá. Não, mesma coisa tentar medir um... Só, desculpa, Marcelo. A gente acabou não falando dos microscópios de novo, Richard. Você tem alguma coisa aí na agulha? Eu não tenho. Não, eu só tenho aquela imagem, é só para separar aquela imagem. Tá. Qualquer outra imagem seria de outros slides meus. Eu até tenho outros slides aqui. Então, eu não sei se alguém tem dúvidas a respeito da câmera de inspeção, mas como eu falei, genericamente falando, tem um modelo mais simples, tem um modelo mais completo dentro da linha certificadores. E a única analogia que eu acrescento aqui há uma janela. Se você pega e olha, tem uma janela aqui ao meu lado, eu olho para a janela. Como é que eu sei que essa janela tá boa ou tá ruim? Eu olho para ela, eu vejo se está suja ou se está limpa. E aí, se estiver suja, eu limpo. A mesma coisa deve acontecer para a fibra, que é muito mais sensível e muito menor. Então, esse cuidado que a gente tem de manter, por exemplo, uma janela limpa, ela é muito maior dentro de uma fibra ótica. E lembrando que existem jeitos corretos de se fazer uma limpeza. Uma das coisas que muita gente não sabe é que você... esfregar na roupa é clássica, né? E eu vi uma pérola que é o seguinte: não, você está esfregando aí, só que vai decantando pó e poeira na sua roupa. Você tem que fazer com a parte de dentro da lapela, porque não caiu pó e poeira. Certo. Aí eu contei mentalmente até 70. Falei, cara, vamos lá? Vamos fazer isso? Peguei minha fibra e fiz exatamente o teste na frente dele e botei na câmera. Você quer falar mais alguma coisa? Ele falou, não, essas lendas urbanas são complicadas, né? Lenda urbana é difícil, a gente vive. Uma das coisas que o pessoal não sabe é que não pode utilizar álcool isopropílico no conector. Mas peraí, Richard, eu tenho álcool isopropílico aqui no conjunto da minha máquina de fusão, que eu uso inclusive para limpar o acrilato. Tá perfeito. Para retirar o acrilato, você continua utilizando, ou seja, ao longo da fibra, você continua utilizando isso. Quando você pega um conector, essa parte branca, que é a cerâmica, quando você usa o álcool isopropílico não é uma solução estável, ela é instável. Por ser instável, ela quimicamente, tabela periódica, ela precisa trazer alguma coisa. E o que ela traz do meio? Primeira coisa que ela pega é pó e poeira que está suspenso. É o que tiver perto, no processo de evaporação. Em segundo momento, se ela continua ainda instável, ela vai começar a tirar o hidrogênio do ar. Por quê? Não sei se você sabe, se você deixar um frasco de álcool isopropílico aberto, ele começa a trazer o hidrogênio do ar e ele vai perdendo o percentual de pureza dele para o hidrogênio, H2. Então, se você pegar um frasco, não sei se você já fez isso, de H2O e H2O é água, né? E H2, um do lado do outro, qual que é a diferença entre um e outro? H2 é água destilada. Se você pegar, através de hidrólise, né, bateria de carro, e fizer a hidrólise na água, você também vai retirar o H2. Mas o fato é que você deixa um filme reflexivo no conector. Okay? E para quem tem qualquer dúvida, é só limpar com álcool isopropílico e colocar num microscópio óptico. Sim. E você vai ver as gotículas, você vai ver isso daí tudo com o seu olho. Você vai ver. Então, assim, eu já peguei um conector limpo, limpei ele com o limpador apropriado, limpo. Fui, coloquei ele na câmera e provei. Aqui, limpo. Aí eu fui e usei álcool isopropílico numa fibra limpa. O que aconteceu? Caiu sujeira. Segundo, tinha toda a imagem, ou seja, você coloca logo direto, você vê todo o álcool vai evaporando, porque ele é volúvel, né? Ele vai evaporando, só que o hidrogênio não evapora. Não, é complicado. Exato, então ele vai deixar a água lá, né?
no conector e não vai evaporar. E você vê o álcool, se você coloca rápido, né? Você vê o álcool saindo e a água ficando. E aí, para quem não sabe, o espelho d'água tem esse nome por quê? Porque reflete luz. Então, toda a luz que você quer que passe através desse conector, o que vai acontecer? Vai voltar para a origem, porque você colocou um espelho d'água ali. Desculpa me estender nisso. Tem tudo. Nossa, pois é. E olha, eu comentei da imagem só para falar uma coisa adicional da fibra do microscópio, desses eletrônicos, né, dos automáticos com tela. Sem ser a luneta, né? Os videoscopes. Videomicroscópios. Né? Isso. Ainda tem a questão de se é em ângulo ou não. Tenta usar um microscópio com PC no conector APC. Tenta usar um PC um APC no PC. Ainda mais se você tiver o método de passa-falha pela IEC. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai se você pegar, eu já fiz esse teste, você consegue, como tem um ângulo, né? Você consegue ver metade da imagem, a outra metade fica borrada. Aí você pode ficar virando e você tentar enxergar alguma coisa, mas você nunca vai conseguir fazer uma certificação, né, automática ou automatizada num sistema como esse. Você tem que ter jogar uma imagem dessa num relatório de um OTDR. Não tem como. Não tem como. Bom, lembrando que boa parte do que a gente falou aqui, das técnicas, dos equipamentos, do que medir, tem norma, né? Tem agora uma norma nacional que nós três, inclusive, participamos na confecção dela, né? Paulo Marim, lá no grupo de estudo. É a norma 16869, parte 2. Eu vou deixar aqui vou deixar aqui o nome da norma aqui na descrição, no chat, né? E vou colocar também um videozinho do lançamento que eu fiz, um videozinho sobre o lançamento dessa norma, comentando os principais pontos. Vou deixar aqui no chat também para quem quiser se referenciar. Tá? Boa. Uma última pergunta aqui. Com essa evolução das fibras óticas, o M4, o M5 agora, novas fibras monomodo, novas velocidades, será que muda nas técnicas? Vamos ter que testar mais comprimentos de onda? Será? Será que vai mudar o equipamento? Vocês vislumbram alguma coisa para o futuro? Técnicas diferentes? Então, em algum momento, alguma coisa vai mudar. Quando vai ser esse momento? Não faço ideia. A minha bola de cristal não consegue alcançar isso, né? Ou seja, quantos anos as fibras vão apresentar a construção física que tem hoje? Até quanto tempo a gente vai ficar usando fibra ótica? Muito tem se falado a respeito de transmissão no ar, né? A gente sabe que existe também uma largura de banda no ar que aparentemente é menor do que a da fibra, só que a gente, com as tecnologias atuais, né? Então, tecnologia é uma coisa que sempre evolui, a única certeza que a gente tem é que ela vai mudar, ou seja, essa é a única constante, é que sempre vai mudar, até o celular que é energia. E o fato é que a gente não tem como precisar um futuro muito distante, né? Mas falando das tecnologias que já estão sendo apresentadas, não existe mudança do ponto de vista do teste de certificação. Então, quando a gente fala em certificação, ou mesmo testes com o TDR, as metodologias continuam sendo as mesmas, porque o meio físico continua sendo o mesmo, né? Então, quando você utiliza o meio da mesma maneira, ou seja, o meio é o mesmo, a forma de garantir esse meio continua sendo o mesmo. Uma pergunta que o pessoal faz mas o M5 não tem mais comprimentos de onda, então o pessoal está usando aquela tecnologia do DWDM, né, de colocar vários comprimentos de onda para que cada um deles faça uma conversa em paralelo, digamos assim, mas o fato é que a construção da fibra continua a mesma. Então, se você testa eles nos dois extremos, tudo que está lá dentro vai seguir o mesmo padrão. No pode caso mudar uma janela do equipamento, né? Do pico d'água, né? Ou seja, que é aquela zona intermediária, mas o fato é que nenhum dos equipamentos já prévios vai pegar o pico d'água como certificação, né? Porque ela não vai transmitir lá. Ou seja, para você garantir uma aplicação de DWDM, aí você precisa fazer um teste em cima de cada um dos comprimentos para o monomodo, porque ele vai transmitir, e se você não tiver uma fibra homologada para não ter o pico d'água, né, low water peak, aí você vai ter um problema nesses comprimentos de onda. Mas, a princípio, nada muda. Concordo. Muda só a janela se for, e aí precisa de um equipamento que tenha determinada janela para fazer o teste. Mas, por janela, a gente fala de comprimento de onda, né? Janela de transmissão. Sim. O que eu posso adiantar... Marcelo, passa de novo aqui para o meu computador, o slide. Tá. Me avisa quando eu tiver já. Tá ok já.
O que eu coloco aqui é testes com rede PON, ou seja, com splitter. Então, para quem não conhece, esse triângulo aqui é um exemplo de um splitter. Quando você faz um teste em downstream, ou seja, quando você faz da central para os ramais, você tem uma exemplificação do seu link em metros muito boa, mas em dBs muito ruim. Ou seja, o valor em dB que é apresentado aqui, ele é apenas o valor dos conectores, ou seja, desse conector com esse conector sendo apresentado aqui, e não o valor da splitter, ou seja, da divisão da luz. Se você quiser saber se esse splitter está bom, você tem que fazer o teste inverso. Ok? É quando você faz o teste do ramal para a central, aí esse valor aqui em dB, então aqui você não tem os ramais todos expostos, né? Mas esse valor aqui em dBs é o valor da splitagem, ou seja, o valor da divisão da luz. Então, essa é a única metodologia que eu posso dar uma passada agora, né? Porque tem muita gente que fica meio atrapalhado para testar redes PON, né? Essa é a única coisa que eu posso dar como dica, que são medidas diferentes. Então, continua testando o TDR nos dois sentidos, mesmo numa rede PON, só que a forma que ele vai te apresentar os dados é uma forma, então, diferente, tá? Informações diferentes, tá bom? É isso que eu tinha para passar. Ah, e aqui... Pergunta, né? E aí, alguma coisa muda para coisas novas? O Luiz Nada até pergunta, né, muda. se... Opa, desculpa, coloquei a pergunta novamente. É que o Luiz pergunta sobre 400 GB, 800 GB, esses conectores novos, SN, MDC, muda alguma coisa com relação a isso? Então, o que tem acontecido nesses... tem que tirar a minha projeção agora. A gente está num caleidoscópio. Está num loop aqui, até. A evolução das tecnologias com relação a velocidades tem acontecido, então, com o paralelismo das comunicações, ou seja, eu não estou conseguindo fazer com que as transceivers possam piscar, ou seja, transformar o elétrico para o óptico em velocidades maiores. Então, o que eu faço? Eu coloco essas comunicações em paralelo. Então, essas novas aplicações com novas velocidades, elas trabalham em paralelo e novos conectores têm encaixado isso de maneiras diferentes. Então, quando eu for testar, o que eu vou ter que fazer? Do mesmo jeito que eu tinha o cabo de fan-out para um MPO, eu vou comprar cabos tipo fan-out com outros tipos de conectores que eu vou testando essas fibras de forma, então, única. Da mesma maneira, então, por enquanto. Então, enquanto a fibra for a mesma construção de fibra, eu não vou mudar a metodologia de teste para certificação. Uma vez que eu começar a fabricar a fibra de um jeito diferente, aí pode ser que eu tenha novas formas de testar essa fibra. Mas, por enquanto, continua a mesma metodologia de teste. Ok? Só a aplicação desses testes que podem, então, ter pequenas variações nas suas extremidades. Perfeito. Se o Denis quiser complementar. Não, acho que a gente já cobriu bastante coisa, né? Tivemos a gente foi e voltou 5 vezes, né? Legal, deu para navegar bem nesse assunto. Sim. É bacana. Tem muito mais, na verdade, para falar, mas aí a gente começa a entrar no techniquez, né? Digamos que o que deu para cobrir de uma forma mais digerível, né, Richard? Assim, uma coisa que todo mundo pode acompanhar, falando coisas importantes, mas de forma que sejam compreensíveis, sem entrar no techniquez. Eu acho que nós cobrimos bastante desse terreno. Fibra é um negócio, eu repito para todo mundo, para quem quiser, até para minha família, eu falei, eu adoro fibra, mas tenho raiva de fibra. Porque é muito bacana, mas fibra é ótima, mas só quando funciona. Exato. Eu uso o sistema aqui de internet que oscilou agora é de fibra. Eu não sei se foi energia ou se foi a fibra, mas oscila. Ela só é boa quando funciona. Assim como qualquer tecnologia, na verdade. Eu estou em HFC, então assim, você está mais tranquilo. Eu ainda estou com mais um ativo no caminho que é um HFC. Mas é isso, porque, bom, da minha parte é isso. Só só uma pinceladinha que a gente falou, comentou en passant sobre CWDM, DWDM, que são outras tecnologias de transmissão por fibra. A Trend em breve vai lançar no mesmo form factor do FiberMaster OTDR, também modelos para CWDM, OTDR CWDM e OTDR DWDM.
se eu não me engano, até 96 canais ou cores. Agora me confundi como é que está esse tipo de nome, né? Mas é isso, do futuro é isso. Depende muito mais da aplicação e da tecnologia que vai usar o meio. Porque fibra é fibra desde quando, Richard? Desde sempre. Ela só foi melhorando a característica, só mas no fibra iniciozinho que a fibra é totalmente diferente, né? Mas agora em telecomunicações, desde que ela foi lançada para aplicação de telecomunicações, não mudou o Sim, meio, não, né? depois você deixou de ser Ela experimental. vai melhorando, enfim, até as Como a graduações. M5, que ela tem de vantagem aí, eu agora não me lembro exatamente, mas ela está otimizada para uma janela específica que não tem nas outras. Você sabe, lembra desse número, Richard? Não vou lembrar de É cabeça. 900 e alguma coisa. Não vou lembrar de É cabeça. também para aplicação específica, porque do ponto de vista de rendimento para as nossas aplicações LAN e etc., tem o mesmo rendimento, não cobre uma distância maior para 100 gigabits por segundo, é para uma aplicação muito específica, por isso que também está não existe um uso normal, né? Isso aí. Falando também sobre a parte de telecomunicações, como o Denis comentou, a Fluke resolveu não investir no desenvolvimento de tecnologias para telecomunicações, ou seja, as operadoras, e ela preferiu comprar uma outra empresa chamada Tektronix. Então, existe uma outra empresa, eu não imagino que ela vá ficar como linha de produto dentro da Fluke, pode acontecer, mas a empresa Tektronix pertence, então, à Fluke, né? E ela é responsável por toda a tecnologia em telecomunicações, né? Tanto o DWDM, CWDM, quanto a parte do 3G, 4G, 5G, a parte de rádio, né? Então, tudo aquilo que é telecomunicações é a Tektronix que acaba fazendo para a gente os equipamentos, né? E é uma marca que pertence, então, a nós. Então, tem a mesma qualidade, Fluke, muitas coisas estão dentro da nossa própria fábrica, eles possuem uma outra fábrica, se não me engano, no México, mas agora pertence à família Fluke também. Okay. Mais dúvidas, Marcelo? Uma outra coisa. Pessoal, isso não é um fale agora ou cale para sempre, né? Caso vocês vão tendo novas perguntas, novas dúvidas, o vídeo vai estar sempre aí, né? Podem utilizar a seção dos comentários do Marcelo e isso pode, então, nos ajudar a decidir por novos temas, né? Que vocês vão tendo interesse. Então, pode ir comentando, né? Através do vídeo que ficou lá postado no canal do Marcelo, da Clarity, e a gente pode, então, buscá-los, né? Dentro do material, eu deixei meus dados de contato dentro do material que o Marcelo vai disponibilizar. Imagino que o Denis tenha feito a mesma coisa. Fique à vontade para nos contactar de forma direta, para tirar uma dúvida mais específica, né? Não uma coisa mais genérica, que era aqui o intuito, mas o principal intuito é deixar as portas abertas para vocês se sentirem à vontade em nos buscar a qualquer momento. Exatamente, eu estou rodando aqui um bannerzinho embaixo com os dados de contato do Richard, do Denis, depois vou rodar dos meus dados também, mas na descrição do vídeo que vai ficar gravado no YouTube também vai ter esses dados básicos de contato, e no material, se vocês incluíram, está lá também, né? Então tem vários lugares, né? Enquanto eu dou os recados finais e depois os agradecimentos, como estamos nos momentos finais, quem tiver alguma dúvida já vai colocando aqui nos comentários, tá? Que já a gente vai encerrar. Vai ser as últimas perguntas, e enquanto isso eu vou dar os últimos recados. Eu deixei aqui na área de chat do canal, novamente o link para o material, né, que é esse aqui, né, tá lá no chat, vai ficar na descrição do vídeo também. Quem quiser os slides apresentados, mais catálogos da Fluke e da Trend de produtos de equipamento óptico, preenche aqui o cadastro, nome e e-mail basicamente, e vai ter o link para baixar o material. Eu deixei também um link para um e-book meu aqui de cabelo estruturado, são 30 artigos, 80 páginas, quem quiser também acessa o link, gratuito. Já falei que, para quem chegou depois, vai ter uma live com a Viave no dia 24 de fevereiro, especificamente sobre testes para GPON. Tá, então vai ser complementar bastante o que a gente falou aqui. A gente aqui não entrou muito em GPON, tocou um pouquinho, o Richard falou, o Denis falou sobre splitter e tal, mas no dia 24 vai ser específico sobre isso. Enquanto está chegando aqui, né, as últimas dúvidas, se o pessoal tiver, se não tiver, entra em contato com as pessoas aqui depois. Já vou agradecendo, né, os nossos convidados, Richard, Denis, por dedicar aí 2 horas, depois das 2 horas do dia 2/2 de 2022, para falar um pouquinho sobre testes ópticos, dos 2 principais equipamentos, que são a LSPM e o TDR. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida. Se vocês quiserem dar a sua despedida aí pro pessoal.
comentários finais, fiquem à vontade. Nós? Sim, vocês, Denis, Richard. Não, é só agradecer a você, Marcelo, em primeiro lugar, por promover esse tipo de encontro, ao Richard, meu parceiro de longa data também, por estar aqui junto, e a todo mundo que acompanhou. Que venham mais como esses, que continuemos carregando a indústria, né, por todos os lados, e estamos aqui, e aqui continuaremos. Isso aí. Também agradecer em nome da Fluke o convite do Marcelo Clarity por esse momento, né, de poder trazer um pouco mais de conhecimento. Eu trabalho muito em afinco nisso, em fazer com que as pessoas sejam melhores nos seus segmentos, né? E informação nunca ela é demais. Ou seja, quanto mais informação vocês buscarem, quanto melhor vocês se tornarem em suas profissões, melhor o mundo vai se tornar, né? Então, se vocês tirarem como base outros países onde as tecnologias, né, as normas funcionam melhor, elas não são um padrão máximo de excelência, mas são um padrão mínimo de trabalho, a gente consegue perceber uma grande evolução. E é isso que a gente quer que o Brasil se torne também um dos países onde a excelência é o mínimo. E a gente vai ter, então, empresas que superam muito as normas e provêm serviços muito melhores. Então, agradeço imensamente esse espaço e o empenho de vocês em estarem aqui buscando informação. Isso é extremamente importante e louvável. Obrigado mais uma vez. Legal. Então, agradeço vocês novamente, Richard e Denis, pelo tempo, pela paciência, pela dedicação, né? Não só aqui, prazer, mas também nos bastidores, trabalhar nas normas também, que é o trabalho gratuito que a gente faz aqui, mas com prazer de poder melhorar, né? Como o Richard falou, o Denis, melhorar a cultura, melhorar as técnicas que nós temos aqui no Brasil, né? Obrigado à audiência toda por ter acompanhado também das 4 às 6, quase 2 horas aqui esse assunto. E se gostaram, também compartilhe com os colegas esse link, e até o final da semana vai ter um link de uma versão editada, e na descrição, novamente, vai ter os links para o material, para o e-book e os dados de contato de nós três, tá? Para mais perguntas aí à vontade. Ok, então, muito obrigado e excelente final de tarde, abraços a todos. Valeu, até a próxima. Até mais. Ô, pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.